Gol Vecino a 17, no setor de defesa, Mateuzinho 34, Fabrício Bruno 15, 4 Léo Pereira e meia dúzia Ayrton Lucas. Do meio de campo, 5 Pulgar, Gerson veste a 20, é o capitão do time, Arrascaeta tem a 14 e o trio de ataque, 31 Luiz Araújo, 11 Cebolinha e 9 Pedro. O banco. Opções para o técnico Tite com Matheus Cunha, Santos, Wesley Varela, Rodrigo Caio, Pablo Cleiton, Igor Jesus, Ryan Lucas, Victor Hugo, Everton Ribeira e Gabigol. Escalão do Verdão que quer o título do Brasileirão. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem. O Verdão que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Everton no gol que veste a 21. São 3 zagueiros, Gustavo Gomes com a 15, 13 Luan e 26 Murilo. No meio de campo, 12 Mike, 8 Zé Rafael, Richard Rios 27, Rafael Veiga veste a 23 e Piquerez tem a 22. A dupla de ataque, 19 Breno Lopes e o menino Hendrick, convocado pela seleção brasileira, tem a camisa 9. Na Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, eu quero que você escale o banco do Verdão. Banco para o técnico Abel Ferreira com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Rony e Arthur. Flaco Lopes, Jailson, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho, Kevin e John. Escalão da arbitragem do jogo. Arbitragem de Pernambuco, de Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Bruno Rafael Pires e Kleber Lúcio Gil. O quarto árbitro é do Rio de Janeiro, Felipe da Silva Paludo. E o VAR de responsabilidade do paranaense, Rodolfo Toschi Marques. No futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, hora de análise e opinião do microfone Bandeirantes. Alô, Alexandre Pretzel. Que jogo, hein, Pretzel? Jogaço, Maracanã com grande público, conforme o Ramiro já trouxe também. O Flamengo com 3 homens na frente, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, vai pra cima, sabe que se vencer entra na briga pelo título definitivamente, torcendo, é claro, por um tropeço do Botafogo para que o Bragantino não derrote o São Paulo. E o Palmeiras com sua formação normal, com seu esquema de 3 homens, mas também saindo pro jogo, avançando seus 2 alas e indo pra cima com Breno Lopes e com Hendrick. Promessa de um jogão de bola, com a tua narração, Ulisses, é claro, com os 2 times avançando e jogando pra frente nessa reta final do Brasileiro. Situação de momento, Rogério Assis, diz aí, Vila Belmiro. 22 minutos e meio, segundo tempo, 0-0, São Paulo, Bragantino, e troca o São Paulo. Saindo o Rato, entrando David. Vai começar o jogo no Maracanã. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. À direita o time do Flamengo, à esquerda o time do Palmeiras. Jogo importantíssimo, jogo que cheira também título do futebol brasileiro. A bola vai rolar, Maraca, Rio de Janeiro. Você ligado no microfone de Bairro, a tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Vai começar o jogo em AM 840 FM 90.9, na faixa estendida da FM em 86.3 do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai começar o jogo, torcedor ouvinte do Brasil. De um lado o Flamengo, do outro o Palmeiras. 30 segundos para a bola rolar. Você ligado no futebol Bandeirantes. Pretz, antes da bola rolar, Pretz, quero saber de você. Não tem favorito? É jogo muito igual, Pretz? É muito igual. Talvez no início da temporada a gente dissesse que o Palmeiras levaria uma certa vantagem. Ou o Flamengo, né, com o treinador Vitor Pereira, que muita gente achava que poderia dar certo, outros não. Depois a mudança de técnico, assumiu o Sampaoli. Sampaoli não aguentou, chegou o Tite para arrumar casa e para fechar bem a temporada. O Palmeiras com o Abel Ferreira num eletrocardiograma durante o ano, né, com muita gente entendendo que o Palmeiras estava em fim de ciclo nada. Ganhou 3, 4 seguidas e já está aí brigando de novo. Então é um jogo igual, sim. O Palmeiras tem condição de ganhar no Maracanã, mas o Flamengo é um perigo mesmo com o início do trabalho do Tite. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Saindo aqui, pertence ao time do Flamengo. Vai começar o jogo. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Pela primeira vez, troca o Flamengo na bola. Apita o árbitro, Pedro toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na Bandeirantes.
Domina o Flamengo, sai jogando do campo de defesa, vem com o Léo Pereira. Ele prende a jogada, abre da zaga central, vem do toque de bola contigo na intermediária com o Fabrício. Fabrício Bruno, tanto levantamento, vem para ganhar o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, câmara ataque em velocidade, desce o Verdão. Vem com Breno Lopes domina, tenta, finta, fica no chão, pede a falta, o árbitro para. Tá marcada a falta do Luiz Araújo em cima dele. É pelo setor de esquerda, câmara ataque, próxima linha de fundo, falta pro time do Palmeiras, bater falta pro Verdão cobrar aí. E a primeira da partida pelo lado esquerdo de campo, Breno Lopes avançava no campo de ataque, mas o Fabrício Bruno faz a falta. Se prepara o Palmeiras para a cobrança. Rafael Veiga na bola. Vem Veiga para a cobrança. É falta pro Verdão bater. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô, Manuel, Zaidan das Minas Gerais, ligados no microfone, Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grande Manuel, grande Zaidan. É falta pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda como se fosse o escanteio. Gomes, capitão do Verdão, na grande área, vem pra bola, partiu da esquerda, Veiga levantou no banco do gol, toque na segunda trave, passa pelo Hendrick, a bola passa por ele, ele não alcançou, foi embora pra linha de lado, lateral pro Flamengo bater e ser jogando no campo de defesa. O Veiga bate o escanteio, o Zé desvia na primeira trave, o Zé Rafael Hendrick entrou, perde o tempo da bola, ela vai embora pra linha de lado, lateral pro time do Flamengo bater, o Flamengo já sente a primeira chegada do Verdão. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi solta para Gomes, Gomes tenta descer pelo setor de esquerda, Everton Cebolinha vem, toca na bola e põe para fora, em lateral para o time do Palmeiras, bateu pela direita, Mike bate, ele sai jogando do campo de retaguarda, recupera a jogada novamente o time do Verde, já prende a jogada do campo de defesa, curtinho com Luan, Luan domina para o time do Palmeiras, volta na sua zaga central, é para Murilo, Murilo domina para o time do Palmeiras, tenta descer para o comando de ataque, volta para Veiga, Veiga domina. O Palmeiras com aquele verde, marca texto, sabe? Aquela camisa verde clarinha do time do Palmeiras, uniforme todo verde do Verdão. Domínio do campo de defesa, vem pro toque, ele para contigo novamente, mas chamado como verde limão, como disse o Capelanes, né? A bola volta, siciliano, né? Naquele limãozão. A bola volta do toque, ele bola tenta descer, um verde pro amarelo. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras sai jogando contigo no campo de retaguarda, vem com o Luan. Ele estica a jogada para Hendrick, Hendrick domina Maraca, Rio de Janeiro para você. Flamengo e Palmeiras 0-0. Hendrick escapa na marcação no primeiro, escapou no segundo por baixo, chega para tirar, houve a falta, o árbitro não deu, Hendrick foi empurrado por trás, ela volta com o time do Flamengo, Hendrick vai para cima da marcação, aperta novamente, vem para rasgar Rossi, ele tira o perigo, sobe de cabeça, Gomes corta, volta para Gerson, Gerson para Pedro, Pedro domina para Cebolinha pelo setor de esquerda, cá para ataque em velocidade, vai descer, chega bem na marcação, aperta Gomes, recupera para o time do Palmeiras, vem para proteção, tenta o toque de bola ligado no lance, ganha a jogada do time do Flamengo, vem para o toque errado, pela volta para Rios, ele domina no campo de defesa e tenta ser jogando, mas toma falta. Tá parado o jogo, campo de defesa, falta pro time do Palmeiras bater. E a torcida do Flamengo bastante revoltada, porque inicialmente pedia falta do Gustavo Gomes em cima do Cebolinha. O árbitro não marca e na sequência tem falta pro Verdão, setor de defesa, Ulisses. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. É Sil Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa e ser jogando, bola vem para Luan, Luan para Rios, Rios volta para Luan, domínio do campo de defesa para o time do Palmeiras, tenta ser jogando, estica a jogada para Veiga, ele desloca campo de defesa pelo setor de esquerda, Tite em pé no banco de reserva, mas vem Verde, Veiga finta o primeiro, finta o segundo, tenta passar em velocidade e fica no chão, pede a falta, o árbitro manda seguir a bola, volta com o time do Flamengo, tenta o domínio, chega bem o time do Palmeiras para tirar, houve a falta na sequência do Murilo, o árbitro mandou seguir, vem para o toque, levar o time do Flamengo, tenta descer, o árbitro para. Tá parado o jogo, Veiga tá caindo, sentindo o tornozelo esquerdo, caindo o jogador do Palmeiras. E mais uma revolta por parte do Flamengo, que pedia vantagem no lance, mas a arbitragem para pro atendimento ao atleta do Palmeiras, Rafael Veiga, que pode igualar Ademir da Guia, com 36 gols, o quarto maior artilheiro do Brasileirão em toda a história do Palmeiras. Tá parado o jogo, foi falta no Veiga por trás do De Arrascaeta e era para amarelo, nem falta o árbitro deu, que é um árbitro desconhecido, né? Ou seja, ele é conhecido, mas pouco apitou, né? É o Rodrigo de Lima de Pernambuco, o Rodrigo Pereira de Lima, é um árbitro novo, né? Até muita gente olhou assim, pô, mas um cara desse para apitar um jogo desse tamanho, mas ele vem fazendo boas arbitragens, inclusive ele foi elogiado pelo Abel Ferreira no jogo que o Palmeiras ganhou 2 semanas atrás, o Abel elogiou, esse árbitro é muito bom. A bola volta com o time do Flamengo, vem para o toque de bola, afasta o zagueiro, vem para tirar dali, ganhou ou perdeu o Abel Ferreira? Ganhou, qual foi o jogo que o Palmeiras ganhou antes do Atlético Paranaense? Qual foi? Me ajudem aí. Foi antes do Atlético, Botafogo. Botafogo. Foi o Botafogo. Ele apitou Botafogo e Palmeiras.
A bola volta do toque para tentar descer novamente. Não, o Braulio apitou Botafogo e Palmeiras. Braulio que apitou. Ele apitou o jogo anterior. A bola volta no toque para tentar descer novamente. O time do Flamengo. Bola volta com Rossi. Rossi, o seu goleiro, domina na grande área para ser o jogador do campo de defesa. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E vem Piqueires, tenta o levantamento à frente. Levanta de forma errada. A bola volta com o time do Flamengo. Breno Lopes vem para dar pressão na saída de bola do Flamengo. O toque de bola vem pelo setor de direita. Campo de defesa para Mateuzinho. Mateuzinho abre a jogada para Luiz Araújo. Luiz Araújo voltou para Mateuzinho. Ele prende no campo de defesa. Recolhe a jogada com o Fabrício Bruno. Ele prende para o time do Flamengo. Fabrício Bruno para ser jogando. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Situação de momento, Vila Belmiro, Rogério Assis. 30, segundo tempo, 0-0, São Paulo e Bragantino. Aqui está parado o jogo lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta ser jogando o time do Flamengo, a bola foi solta para o comando de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de direita, prende o lance curtinho, recolhe o Flamengo, cruzamento na grande área, Luan vem para tirar, deu de canela na bola e põe para o escanteio direito, ataque para o time do Flamengo bater. Tira do jeito que podia ali o atleta da equipe do Palmeiras, Luan, ganha escanteio a equipe rubro-negra, Arrascaeta, uruguaio, vem para a cobrança. E se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente. Arrascaeta vem para a cobrança de escanteio pela direita. Escanteio para o time do Flamengo bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Escanteio cobrado para a volta para Gerson. Gerson domina a balança em frente ao seu marcador. Ele tenta o toque para a balança de um lado ao outro. Voltou para Arrascaeta. Tentou o cruzamento para Pedro na boca do gol. Cabeceou. Everton voltou a pancada. Everton no chute do Cebolinha de novo. Por duas vezes o Everton. Contra-golpe do time do Palmeiras. Abertura frente. Veiga. Cochila perde o lance, ganha o time do Flamengo. Já domina no campo de ataque. Recolhe no comando de ataque. O Flamengo já pressiona novamente. Vem pro toque de bola. Bola volta. Campo de defesa. Começa o time do Flamengo com o Mateuzinho no campo de defesa. Alexandre Pretzel, que chegada do Flamengo agora por duas vezes o Everton. Espetacular, né? O Tite escala o Mateuzinho. Gosta mais do Mateuzinho. O São Paulo gostava do Wesley. O Mateuzinho é titular, o Wesley é reserva. Ele cruzou. Pedro de cabeça, o Everton na primeira. Cebolinha na segunda, o Everton espetacular. O Everton evita o primeiro gol do Flamengo. Flamengo muito competitivo, muito intenso nesse início de jogo. A bola volta com o time do Palmeiras, sai jogando com Gomes pelo campo de defesa, abre para o Everton. O Everton recolhe do campo de defesa para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola para Luan. Luan domina para o time do Verde, para ser jogando, volta para o Everton. O Everton prende do campo de defesa para o time do Flamengo. Ele tenta o toque de bola, o Flamengo vem na pressão, o time do Palmeiras desce pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para o toque de bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina do campo de ataque, desce novamente Murilo. Ele ganha o lance, linda jogada do Murilo na direita, tem aberto pedindo bola Mike. A abertura vem para ele, Mike domina para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola curto no meio, prefere voltar a jogar até Gomes. Gomes domina com 3 zagueiros, o Palmeiras toca a bola curtinho com o Luan. Luan vem pelo meio, ele protege novamente no campo de defesa, tenta ser para o jogo, vai para o toque de bola curtinho no setor intermediário. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e vem para o jogo o time do Palmeiras, abertura para Piqueires. Piqueires domina, ele vem para frente, tenta o toque de bola curtinho no setor intermediário, girou, soltou, bom lance, vem pelo meio, domina para Luan. Luan prende o Flamengo todo no campo de defesa, o time do Palmeiras vai para cima, todo no ataque, só o goleiro Everton na defesa, lançamento vem para Breno Lopes, dominou, perdeu o lance, a bola foi embora, mas o Bandeira marcou o impedimento de Breno Lopes. Que enfiada de bola bonita, quase o Verdão aí, que metida de bola do Gomes, hein? E vou dizer um negócio pra você, não estava impedido, o Breno Lopes se complicou, Bandeira. Não à toa, Gustavo Gomes é o capitão com mais títulos da história do Palmeiras. Levantamento perfeito para o Breno Lopes, que domina, e na visão da arbitragem do auxiliar, ele estava impedido, não valia mais nada, tudo a zero, tudo igual, 0-0 no Maracanã. Aqui está parado o jogo, está marcado novamente escanteio, falta para a equipe do Flamengo bater no campo de defesa e ser jogando impedimento. O árbitro deu para o time do Flamengo. Na Semicapital, você, os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta para Gerson, dúvida, tenta o toque de bola, recolhe novamente para o Flamengo, sai jogando pelo setor de esquerda, vem para a finta, faz o break, tenta o toque curtinho no meio, aparece Zé Rafael para ganhar. Ele ganha para o time do Palmeiras, deu para Hendrick. Hendrick protegeu, ganhou, vem para a marcação, mas o árbitro parou. Marcou a falta do palmeirense para o Flamengo bater no campo de defesa. Situação de momento, Vila Belmiro, Rogério Assis. 34, segundo tempo, 0-0, São Paulo e Bragantino. Tá parado o jogo, tá marcada a bola para a equipe do Flamengo bater.
Ele deu falta do Hendrick. Para mim, lance normal do Hendrick, hein? Em cima do Léo Pereira mão. Ele acaba marcando essa falta. Aliás, o Hendrick, que inclusive há pouco eu estava ali na tribuna de imprensa, muito observado pelos espanhóis. Tem uma jornalista do jornal O Marca, lá da Espanha, que veio só para acompanhar essa trajetória final do Hendrick agora no Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Bola para a equipe do Flamengo bater no seu campo intermediário de ataque. Motopeças de qualidade, segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente é Nakata Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Bola volta para Mike. Ele domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o levantamento para Hendrick. Hendrick ganha o lance, Breno Lopes tentou chegar antes dele, chega na bola, vem para cortar dali. Afasta o perigo novamente, o time do Palmeiras vai pro toque de bola contigo na intermediária. É pro toque curto no meio de campo. Rios dominou, balançou, tentou a finta em cima da marcação, solta a jogada para Mike. Mike domina, vem Gerson para roubar para o time do Flamengo. Ele abre para Eric, ele tenta o levantamento do comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro prendeu para o setor de direita, aperta, vem Zé Rafael com falta. O árbitro para, marca falta, direita, campo de ataque para a equipe do Flamengo bater. Depois um passe espetacular do Luiz Araújo, quase que de calcanhar, vendo o Mateuzinho passar pelo lado direito. A arbitragem marca falta e não dá cartão amarelo. Vem o time do Flamengo para cobrança, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Maraca, Rio de Janeiro, 0, Flamengo 0, Palmeiras. É falta para o time do Flamengo bater pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem para a cobrança de falta. Ajeita a bola, vai para a cobrança de falta novamente. Luiz Araújo pede passagem para a cobrança de falta para o time do Flamengo. Ele vai partir pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem levantamento dentro da grande área do time do Palmeiras. Amigo esquerda, câmara de ataque, falta para o time do Flamengo bater, partiu para a bola, Luiz Araújo bateu, estica a perna, vem Piquerez para cortar e tirar o perigo. A bola volta com o time do Palmeiras, tentava chegar na bola, não chega, Veiga. Ela volta no comando de ataque, aperta Piquerez, ganha para o time do Palmeiras, lança a jogada para Hendrick, já soltou no comando de ataque para Breno Lopes, se soltar na direita é boa, abre o lance, faz o break, prendeu, empurrou para Piquerez, domina em cima da marcação, ganha, perde o lance, briga, perde a jogada, Piquerez domina o time do Flamengo, sai jogando pelo campo de ataque, de Arrascaeta tenta o levantamento à frente do comando de ataque, não consegue, Gomes de cabeça para o Everton, que sai do gol para fazer a firme e boa defesa. 13 minutos de bola rolando, etapa para você conferir, a primeira de jogo, continua Flamengo e Palmeiras 0-0, Vila Belmiro, Rogério. 37 minutos do segundo tempo, 0-0, São Paulo e Bragantino. E aí, Bruno? Ulisses, em Curitiba, Atlético Paranaense e Fortaleza seguem empatando o placar de 1-1. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. O time do Palmeiras foi solta pelo setor de esquerda com a Mike. Tenta o levantamento à frente do comando. Abre a jogada curta pelo comando para Veiga. Veiga gira para o toque de bola de Hendrick. Dominou, balançou, escapou, tá na área. Nino Lance cruzou. Breno Lopes entrou para fazer o gol. Bateu para fora! Numa jogada maravilhosa do Hendrick, driblou 3 do Flamengo, ele bate cruzado na pequena área, tentou chegar na bola, não chega tarde, errado o Breno Lopes, dentro da pequena área ele perde o gol, inacreditável gol que perdeu o Breno Lopes pro time do Palmeiras. Lance espetacular do Hendrick, que viu o Breno Lopes, não acerta a bola, Veiga para cobrança. Escanteio para o time do Palmeiras bater, Veiga vem na bola pelo setor de esquerda, levantou no gol forte demais para Gomes, que deixa passar para Rios domina para o time do Palmeiras, tentou o cruzamento, levantou no gol, zagueirão toca a tronca, a bola volta no campo de ataque, domina Veiga, ele prende para o Palmeiras, girou, boa bola para Breno Lopes, abriu, bateu pro gol, dá o tapa na bola, Rossi, ele manda para a linha de fundo, escanteio para o Palmeiras bater aí. E a impressão que eu tive é até que a bola acaba encostando antes do Arrascaeta, depois no Rossi, que defende, escanteio, Veiga vem para a cobrança, no momento que jogaram um negócio de água em cima, uma garrafa de água em cima do jogador do Palmeiras, que reclama bastante, vem para a cobrança no escanteio. Tempo e placar, Vila Belmiro, Rogério. 39, segundo tempo, 0-0, São Paulo e Bragantino. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, vem para a bola Veiga partiu para a bola, Coutinho soltou para Breno Lopes, abriu para Veiga, ele solta a jogada para Rios, entrada da área, bate bem, bandeira parou.
Mas ele marcou o quê? A impressão de impedimento. Mas de quem? Será que vinha lá do fundo? Na hora que devolve a bola pro Veiga, provavelmente. Sim, mas será que estava impedido mesmo? Então O Veiga corre mais rápido, que é uma jogada ensaiada. Tá marcado o impedimento para você ligado no microfone Bandeirantes. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Motorista parceiro, na 99 você conta com pacote de vinhos exclusivo. 99. A bola volta do toque, ele para tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta o time do Flamengo, vem por baixo, toca na bola, Zé Rafael põe para fora. Lateral para o time do Flamengo bater pela direita. Vila Belmiro, Rogério, tempo e placar de jogo. 40 segundo tempo, 0-0 São Paulo e Bragantino. A bola volta pela direita do campo de ataque, tenta descer curtinho o time do Flamengo, foi solta para o setor de direita, cruzamento na grande área, vem Luan, ele corta, tira o perigo dali, a bola volta no comando de ataque, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras tenta descer, a abertura vem para Breno Lopes, tenta o domínio, toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta cometida pelo jogador Fabrício Bruno, é falta para o time do Palmeiras bater próxima linha de vídeo gramado do campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor ouvinte no Brasil. Não pare de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. Vem pro toque de bola, Piqueires. Ele ganha dentro da grande área, vai pro corte, tenta a finta, tenta o toque de bola para o comando de ataque. Abriu pro Zé Rafael, domina, corta o primeiro, corta o segundo, vai pra área, outro drible. Por entre as pernas, tentou passar, não consegue. Aperta a saída de bola, pressiona o time do Palmeiras. O Flamengo rasga a bola. Ela volta do toque de bola. Pedro domina para o time do Flamengo. Tenta o chapéu em cima da marcação no primeiro. Vem para a marcação Rios. Ele chega na bola, ganha, mas o árbitro para. Marcou a falta do Rios. Falta para o time do Flamengo bater pela direita do campo de defesa. E aplicou um chapéuzaço aí, hein, Ramiro? Foi demais. O Pedro que batia para cima da marcação conseguiu esse drible. Ele que, inclusive, tentou esse drible e não consegue. Sobe o Flamengo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Eduardo tá ligado no futebol Bandeirantes, vem Flamengo, bola pro solta, porque Pedro entrou na cara do gol, bateu! Gol do Flamengo, Pedro! Uma bola enfiada, a zaga do Palmeiras com 3 zagueiros deu bobeira. O Pedro entra na cara do gol em alta velocidade na saída do Everton. Toca por cobertura, um tapa na bola para meter no fundo da rede. Cochilou a zaga do Verdão. Cochilou, Gomes dava condição. Luan ficou na bobeira e deu todo espaço para o Pedro jogar. Numa enfiada de bola do Eric Pulga, impressionante. A bola morre no fundo da rede. Flamengo 1-0 para o Palmeiras. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Pedro, que você proporciona a torcida do Flamengo. O detalhe do gol é teu, Ramiro. Gol da joia mais preciosa da equipe do Flamengo nessa temporada. Aliás, vivendo o seu melhor ano com a camisa rubro-negra. 55 jogos, 32 gols e tem uma amizade tranquila com o gol. Ele bate um toquinho na bola, uma chapada que acaba deixando o goleiro Everton para trás. 1-0 pro Flamengo, Ulisses. 1-0 pro Flamengo, Alexandre Pretzel. Que bola do Eric Pulgar, que bola, e o Pedro no meio dos dois zagueiros, só na saída do Everton, toquinho por cima para fazer 1-0. O Flamengo, com uma semana depois do jogo contra o Santos, quando o Flamengo jogou mal e perdeu, com um jogador a menos, já é diferente. Diferente no físico, diferente na pegada, nos desarmes e na marcação. Mas o Palmeiras faz um bom jogo, hein? Hendrick e Breno Lopes estão jogando bem, com o Veiga acionando os dois. Um grande jogo no Maracanã. Para você ligado no futebol da Bandeirantes. Situação, Vila Belmiro, diz aí, Rogério. 43,5 segundo tempo. Checagem de possível pênalti em Caio Paulista para o São Paulo. 0-0. Aqui 1-0 para o time do Flamengo, para você ligado no microfone Bandeirantes. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. É bola no campo de defesa para o time do Palmeiras, sai jogando com Veiga. Veiga prende para Rios. Rios domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola para a direita. 1-0 para o time do Flamengo. A abertura vem para o toque de bola de Gomes. Gomes para Luan. Luan domina novamente para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo comando de ataque, ergue a cabeça, tenta o cruzamento. Luan
bate errado na bola, Sperme, a bola volta com o time do Flamengo. Luan, ela volta no comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário para sair para o jogo. O Luan é um jogador que não tem muita sorte, né, Prédio? Impressionante, mas ele é útil, porque esse esquema de 3 zagueiros arrumou o time do Palmeiras nessa reta final, mas ele é um jogador meio trágico em lances decisivos, em lances importantes, e geralmente nos gols dos adversários, em decisões, a bola passa na frente dele. Nesse lance tinham dois zagueiros, o próprio Luan e o Gomes também correndo, mas o Pedro foi mais rápido no passe do Pulgar, espetacular. Ulisses. A bola volta com o time do Flamengo, tenta o toque de bola para o setor de esquerda, campo de ataque, levantamento foi feito à frente, domina novamente no campo de ataque o Flamengo, Gomes vem para tirar, Vila Belmiro, situação de momento de Zé Rogério. Flávio Rodrigues de Souza vem pro monitor, quem sabe pênalti pro São Paulo, 45, 0-0 São Paulo e Bragantino. Muito bem, VAR é acionado na Vila Belmiro para São Paulo e Bragantino, possível pênalti para o São Paulo e vem para o jogo o time do Flamengo, bola para Cebolinha, bateu pro gol no alto, o Everton em 2 tempos faz a defesa, segura o goleiro do Palmeiras para sair jogando no seu campo de defesa, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras para a Fissulta à frente, pois não. Só confirmando, antes do gol do Pedro, ele foi reclamar para a arbitragem e leva cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, domina, Hendrick dominou, fez a finta, adianta demais e perde o lance, aperta Mike, ele ganha a jogada, tenta o toque de bola para Piqueires, tocou de forma errada, mas deu certo a jogada agora para o time do Flamengo. A bola volta com o Flamengo, que já sai jogando. Pênalti para o São Paulo. Pênalti para o São Paulo na Vila Belmiro. Aqui tenta descer o time do Palmeiras. Hendrick tentou dominar. Afasta o zagueiro dali. Pois não, Rogério, vem você. Pênalti marcado nesse instante para o São Paulo. O árbitro conferiu depois de quase 5 minutos, Paulo do Vale. No primeiro momento eu fiquei com a impressão de uma disputa normal, mas pelo telão agora na análise, de fato o jogador do Bragantino toca antes no pé do Caio Paulista, assim que o lateral invade a grande área. Pênalti para o tricolor paulista e o Erisson é quem ajeita ele, mas chega ali o Rafinha, chega o Caio, eles dão força. Erisson é quem vai cobrar. Em instantes a cobrança, Ulisses, eu chamo você. Legal, esse pênalti interessa muito. Se o São Paulo fizer 1-0, ajuda muita gente, como o Palmeiras, ajuda o Botafogo, ajuda o Grêmio Porto Alegrense, meu amigo. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Flamengo, foi solto à frente do comando de ataque, recolheu Luiz Araújo, vai pra finta, tenta o drible, leva para a intermediária, apertou, soltou da esquerda, cabra ataque para Cebolinha, muito forte. A bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil, sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. Aqui está parado o jogo. Pois não. É pênalti para o São Paulo. 47 minutos do segundo tempo. Atenção, Cleiton no meio do gol. Erisson para chutar de pé esquerdo, ele está na linha da grande área, toma grande distância, 0-0, Erisson, pé esquerdo, partiu, bateu, é gol! É do São Paulo! Erisson de pênalti, um canhão a meia altura, a bola entra! Aos 47 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, o São Paulo faz o seu gol. Ajuda o Palmeiras, ajuda o Flamengo, ajuda o Botafogo e para o Bragantino na tabela. São Paulo 1-0, Ulisses Costa. Legal, Rogério, 1-0 pro time do São Paulo. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente do meio do campo de defesa, novamente o time do Palmeiras, 1-0 pro time do Flamengo. Bola vem para Gomes, que domina e sai jogando pelo seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta para Hendrick. Hendrick domina do campo de defesa, voltou para Luano, domina pelo campo de retaguarda para Murilo. Murilo domina pro time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente, errado o passe de bola. Bola volta no toque de bola, Luiz Araújo. Ele ganha o lance, solta para
para Pedro. Pedro arredonda a jogada pelo comando de ataque. Vai para a finta da marcação. Tenta o toque de bola. Volta Coutinho para Eric Pulgar. O Pulgar domina. Vai para a finta. Tenta o toque de bola. Levanta para o comando de ataque. Aperta novamente. Tenta descer o time do Flamengo. Vem para o toque de bola. Gerson perde a jogada para Luan. Domina o time do Palmeiras. Vem com Gomes. Gomes tenta o lançamento à frente. Tenta buscar a jogada do comando de ataque para Ender, que sobe Pulgar. Pulgar ganha a jogada. Domina pelo campo de defesa e sai jogando para a equipe do Flamengo. Sil renova a sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. A bola volta. Campo de defesa. Domina novamente. Tenta ser jogando o time do Flamengo. A abertura vem para o direito do campo de ataque para Luiz Araújo. Luiz Araújo domina. Vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Linda bola dele. Abriu para Pedro. Vem para a marcação no 1. Aperta a bola. Volta para o direito do campo de ataque. Desce o Flamengo. Segundo atrás de Cebolinha. Pediu. Desvia a bola. Bate no Zé Rafael. Escanteio para o Flamengo bater na direita. Jogada tramada pelo lado direito de campo entre Luiz Araújo e também o Mateuzinho. Os dois que estão pegando fogo nessa partida. Ganha escanteio o Flamengo, Arrascaeta na bola. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. Escanteio para o time do Flamengo, bater pela direita do campo de ataque. Escanteio para o time do Flamengo, cobrar de Arrascaeta, vem para a cobrança. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. 1-0 o Flamengo, levantou de Arrascaeta, subiu de cabeça, vem para tirar, corta o perigo, afasta novamente o time do Palmeiras. Vem para tirar com Zé Rafael, bola volta no toque de bola com o de Luiz Araújo. Ele domina para o time do Flamengo, abre para Gerson, Gerson domina pelo comando de ataque. Vem para a finta em cima da marcação no primeiro tempo, o toque de bola para Eric Pulgar. Pulgar domina pelo comando de ataque, vai para o giro, tentou bater para o gol, bola vai embora. Linha de fundo, chute do Pedro, muito mal. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Acordou o Palmeiras bater. E ele corta para cima da marcação, buscando a pedra boa, que é a direita. Só que vai fraquinho o chute. E nesse momento, sentindo bastante ali no campo de defesa, o atleta do Flamengo. O árbitro vai parar para fazer o atendimento. Me parece ali o Léo Pereira sentindo bastante. Agora, o Flamengo na mão do Tite é o 5º jogo do Tite. A gente já pode ver alguns avanços. Parte física, total. Chegada na bola, divididas. Flamengo mais forte para dividir bola. E o Everton Cebolinha, cara, que me parece já ser bem próximo daquele jogador da época do Grêmio. Muito ativo, indo para cima, sem ser aquele jogador pesado, duro e parado. Muito movediço e já obrigando o Everton a 2 defesas dificílimas. Então o jogo é muito bom, mas o Palmeiras, depois que levou o gol, baixou um pouquinho a linha e o Flamengo avançou demais, empurrando o time Alviverde. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, domina novamente. Altair está em Bauru, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Nilson, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Nilson Peloso em Veracruz. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina novamente o time do Flamengo, tenta descer, a bola volta a campo de defesa. Domina o time do Palmeiras, desce com um toque de bola contigo de Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, ultrapassa naquele vídeo gramado, vai para a finta na marcação, prende o lance, tenta o levantamento pelo setor de direito do campo de ataque. Abriu para Hendrick. Solta a jogada no comando para Rios, limpou para um lado, para o outro, perde o lance, vem para ganhar a jogada na moral, tira o perigo de qualquer maneira, Gerson. A bola volta novamente no toque de bola, vem para a marcação, Pedro na marcação de 1, 2, 3, Gomes parte para cima da marcação, aperta para o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, mas o árbitro para, marcou a falta, tá parado o jogo. E o Ayrton Lucas escapava pelo lado esquerdo de campo, tentou cortar para a perna esquerda, sofre a falta. Mais uma oportunidade, Léo Pereira, por enquanto, tranquilo, sem precisar ser substituído. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta com Cebolinha, domina para o time do Flamengo. Vai para a finta, linda, a bola na cara do gol, vai sair o toque de Arrascaeta. Gol! Flamengo! Cebolinha numa jogadaça do Everton Cebolinha. Ele ganhou pelo setor de esquerda, cá para ataque, ergue a cabeça, cruza na medida no meio da zaga do Palmeiras para de Arrascaeta. Ele chove de cabeça, cabeceou de maneira certeira para o chão. A bola quica na grande, na pequena área e morre no fundo da rede. Num lance bonito do Cebolinha em cima do Mike. Agora Flamengo 2,
0 para o Palmeiras. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Ramiro. Num lance que tem tudo a ver com a era Tite no Flamengo. Isso porque Cebolinha volta a receber a oportunidade com o Adenor Bach. Ele recebe o passe do Arrascaeta, jogador que há pouco também, na última partida, voltou a ser capitão depois de mais de 1000 dias. Com a qualidade do uruguaio, faz nesta temporada o seu 9º gol. 2-0 para o Flamengo, Ulisses. 29 jogados, primeiro tempo, 2-0 Flamengo. Dinheiro para dona poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com o maior corretor independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. E aí, Pretzel! Que jogada do Cebolinha, viu? Eu tinha acabado de falar 1 minuto antes que ele já é um outro jogador, claramente. Uma bola longa, o Mike ficou afastado do Cebolinha, não partiu para dar o bote ou para tentar fazer a falta. E aí ele cruzou na cabeça do Arrascaeta, no meio de todo mundo, zagueiros avançados e parados, e quem veio marcando? O Piquerez para tentar fechar na sobra, para fazer a secundária da defesa do Palmeiras, e ninguém fez nada. É o Arrascaeta sozinho, de cabeça para o fundo da rede, 2-0 Flamengo, e olha, com um futebol muito superior ao Palmeiras, principalmente depois do primeiro gol. A bola volta no toque, ele para tenta descer novamente o Palmeiras. Veiga perde o lance, volta o time do Flamengo, tenta descer com Pedro. E vem Pedro, partiu, soltou, jogada na direita, bom lance para Luiz Araújo, vai bater pro gol, sobre o gol, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Palmeiras perdendo muito jogo no meio de campo. Rogério, situação, Vila. 55, pelo menos mais um de jogo. 1-0 São Paulo em cima do Bragantino, Ulisses. A bola volta do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Rogério Assis da Rui acompanhou agora. São Paulo vence o jogo 1-0 para o time do São Paulo diante do time do Bragantino. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ela volta com o Everton. Everton domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa. A abertura veio do setor intermediário, vai para o toque de bola, recolhe Zé Rafael. Ele domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, volta o Coutinho para Luan. Luan domina, tenta o passe de bola, passe errado, mergulho, o zagueiro corta, tira, volta para Mike. Dá sorte na sobra, a bola volta para Rios aqui atrás do campo de defesa para o time do Palmeiras ser jogando. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo 99. Zaidan, São Paulo faz 1-0. Bom para São Paulo, hein, Zaidan? A bola volta no toque de bola, Coutinho na intermediária. Aperta o time do Palmeiras, tentou o toque de bola no comando de ataque. Afasta o zagueiro Coutinho no setor intermediário. Domina no campo de defesa para ser jogando. Prende o lance, domina no comando de ataque. Vem para finta, o toque terminou de bola. Terminou na Vila. Pois não, Rogério. Aos 56, apita Flávio Rodrigues de Souza. E deu São Paulo. São Paulo 1, Bragantino 0, Ulisses. Legal, Rogério Assis, Zaidan, juntamente com o Duvari, voltam no apito final. O São Paulo, com esse placar, dá adeus a qualquer possibilidade de rebaixamento e vai brigar até por pré-Libertadores do São Paulo, hein, Pretzel? É verdade, cara. Grande vitória do São Paulo, que já se define, já está na Libertadores, na fase de grupos, porque ele ganhou a Copa do Brasil. Mas o importante é avançar e para ganhar mais dinheiro, porque quanto mais você sobe de posição, você ganha mais dinheiro no final da colocação do brasileiro. E acabou qualquer tipo de ameaça de rebaixamento. O São Paulo chega nos seus 45 pontos necessários, meu caro Ulisses Costa. Se ele chegar na pré-Libertadores, isso que eu estou dizendo, abre vaga para mais um. Ah, perfeito. Na porque colocação, ele já é campeão entre o G7, abre mais de quem vem de trás. Aí você está correto. Perfeito. Entendeu? Ele vem abrindo vaga para mais um, se ele chegar na pré-Libertadores ali. Conforme ele já está teve, na Libertadores pela Copa do Brasil. Se o Fluminense avançar também, hoje o Fluminense empatou com o Inter, tem toda a razão. Se o Fluminense avançar também, poderemos ter um G8 de novo. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Nakata! A bola volta no toque de bola, tenta descer o Coutinho, recorde o time do Flamengo, sai jogando no campo de defesa, 2-0 para o time do Flamengo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Ela volta no toque de bola, tenta descer o Murilo. Murilo domina novamente pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, solta para Luan. Luan prendeu para Veiga, Veiga abre para a direita do campo de ataque para Mike, Mike volta para Veiga, para Luan. Luan domina para Veiga, Veiga domina para o time do Palmeiras, tenta finta, perde a bola. Gelson vem para
tirar dele do meio do campo de defesa para sair para o jogo. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Vem para finta em cima da marcação. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque pelo setor de esquerda. Aperta na marcação. Recolhe novamente o time do Flamengo. Vem para o toque de bola curtinho pelo setor de esquerda. A abertura foi feita à frente. Tenta o toque de bola curto novamente no comando de ataque. Aperta o time do Flamengo para ser jogador do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É na volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Flamengo. A abertura vem pelo setor de esquerda. Lançamento bom para Luiz Araújo. Dominou, cruzou na boca do gol. Luan de cabeça vem para tirar. A bola volta para Zé Rafael. Ele tenta ganhar o lance. Perdeu para Gerson. Chapelou primeiro. Afasta. A zaga do time do Palmeiras vem para cortar com o Rios. Rios sai jogando pelo campo de defesa. Solta a jogada para Piqueires. Piqueires abre o compasso. Vai tentar o toque de bola. Sai jogando com o Rios. Rios domina para o time do Palmeiras. 2-0. Flamengo 34 jogados. Primeiro tempo de jogo. Abertura para Rios. Cochilou. Perdeu. Vem para o toque de bola. Aperta. Rios ganha. Perde. O árbitro para. E aí marcou a falta do Rios em cima do jogador Pulgar. Tá marcada a falta para o Flamengo bater. Isso, Pulgar avançava pelo lado direito de campo, bem próxima à linha que divide o gramado. Ele sofre a falta. Jogador que nessa temporada tem 39 partidas e 2 gols marcados, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola para ser jogando o time do Flamengo. É bola para o time do Flamengo bater pelo seu campo de defesa. Já domina para ser para o jogo. Tenta o toque de bola. O time do Palmeiras para ganhar, não ganha. Aperta Murilo em cima do toque de bola de Pedro. Pedro recolhe e sai jogando no campo de defesa. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem ser os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Pretzel e o jogo. O Palmeiras tem condição de chegar, Pretzel? Tem condição, tem time para isso, só que o Flamengo joga e joga com tranquilidade. Fez 2-0 e domina totalmente a partida. Palmeiras agora no meio de campo sofrendo demais e com os 3 zagueiros empurrados lá para trás. E aí o Flamengo domina o meio, tá chegando fácil de novo. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet, estrelabet.com, www.estrelabet.com. A bola volta com o time do Flamengo para ser jogado no campo de defesa. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta com o time do Flamengo, está jogando com Fabrício Bruno, ele prende pelo seu campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 2-0 para o time do Flamengo. A bola volta do comando de ataque, tenta descer o Flamengo. A bola foi solta, recolhe Cebolinha. Mike dando muito espaço para o Cebolinha, que está muito bem no jogo. Ele domina pelo setor de esquerda, que ataque, abre o compasso, tenta o toque de bola, volta com o time na intermediária. Solta no toque de bola de Gerson, que vai ser jogando. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 jogados, vamos chegando a 37, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Maracanã. 37 jogados, 2 Flamengo, 0 Palmeiras. Bruno Migliozzi. E Ulisses, com aquele resultado, o Bragantino perdendo o jogo, o Palmeiras segue na segunda colocação, tem 59 pontos, já o Flamengo fica na quinta com 56. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando, recolhe do comando de ataque, aperta na marcação, tenta o toque de bola, o time do Flamengo, Luiz Araújo tentou o domínio, Piqueires vem, faz a falta, tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Flamengo bater no seu campo de defesa. É falta para o time do Flamengo bater no seu campo de retaguarda, próxima incrível gramado. Grupo Souza, anima eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza anima. E aí, Pretzel? Olha, se eu fosse o Abel, eu já tiraria o Luan. Tiraria o Luan e colocaria mais um jogador, ou talvez mais um jogador no meio, poderia ser o Fabinho, ou até mesmo o Flaco Lopes, abrindo o Endrick, ou o Rony. Avançar um pouco mais o time, muda alguma coisa. Porque o Flamengo está mais próximo de um terceiro gol, hipotético, do que uma reação provável do Palmeiras nesse momento. O Flamengo domina o jogo. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo, a bola foi solta, frente para Gerson, dominou, girou, tem Cebolinha, deu muito atrás, abre a jogada na esquerda, recolhe Ayrton Lucas domina para o time do Flamengo, deu toque de bola curto no meio, abre do comando de ataque, tentou bater para o gol, afasta, Gomes vem para tirar para o time do Palmeiras, mas ele tira para dentro da grande área, a bola volta, Pedro briga, tenta ganhar, ganhou do Murilo vem, toca na bola e põe para fora, lateral para o Flamengo bater pela direita do campo de ataque, o tempo atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda
tá atacado. Aí tá parado o jogo, tá marcado o lateral do campo de ataque para o time do Flamengo. Bateram você ligado no microfone do Bandeirantes. O juiz parece que tá falando com o VAR, hein, Ramiro? Até essa impressão que dá, mas na sequência a arbitragem acaba mandando o jogo seguir, segue 2-0 para a equipe do Flamengo. A bola volta pelo setor de esquerda com o Luiz Araújo, ele prende o lance curtinho para Gerson, Gerson volta pelo campo de defesa, recomeça Léo Pereira para o time do Flamengo e sai tocando. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo, 99, a bola vem para Rossi, Hendrick para cima dele, toca o time do Flamengo, a bola sai em lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Palmeiras tem que achar um gol nesse primeiro tempo para pôr fogo no jogo. Tem, mas depois que o Flamengo fez 2-0, o Palmeiras parou, baixou a cabeça. Ficou todo atrás e numa distância do meio campo para a linha de 3 zagueiros. Meio campo é total do Flamengo. O Flamengo domina, Gerson e Pulgar fazem grande jogo. O Arrascaeta nem apareceu tanto, fez o gol, mas não apareceu tanto. Cebolinha e Pedro desequilibrantes. E o Luiz Araújo, cara, jogando em cima do Piquerez e jogando muito bem. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, aperta novamente no meio do time do Flamengo. A abertura para Cebolinha, tá demais, o Cebolinha parece aquele Cebolinha do Grêmio. Ele prende o lance, abriu na direita, soltou, escapou do Mike de 2 jogadores do time do Palmeiras, soltou pelo setor de esquerda para Luiz Araújo. Domina para o time do Flamengo, vem para frente em cima da marcação, faz o break para De Arrascaeta. De Arrascaeta recolhe para o Flamengo para sair para o jogo. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo. O lançamento foi feito à frente do comando para De Arrascaeta. Chegando a bola, cruzou, levantou na boca do gol. Luan cabeceou pro alto, tranquilo. O Everton sai para fazer a defesa, o goleiro do Palmeiras. E o Luan, jogador que tem tido oportunidades agora com 3 zagueiros do técnico Abel Ferreira, mas está sendo muito criticado em muitos momentos. Perde a bola agora. E o Verdão segue perdendo por 2-0, Ulisses. Claro que a gente tem 40 do primeiro tempo, mas isso que o Ramiro falou, eu também concordo. Por que já não tentar mudar agora, né? Não é um medo de virar 3-0. Pode tomar o terceiro com 3 zagueiros. Por que já não tenta alguém diferente do meio para frente? Para tentar diminuir aquilo que tu disseste, Ulisses. Tentar fazer um golzinho antes do apito final do primeiro tempo. A bola volta no toque de para tentar descer o time do Palmeiras. Prende no campo de retaguarda para sair para o jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 41 minutos, quase 42 de bola rolando. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Flamengo 2. Pedro. E também, meu amigo, que gol fez também. Pedro deu um tapa na bola para fazer o primeiro gol. E De Arrascaeta o segundo. Palmeiras perde 2 para o time do Flamengo, 0 para o Palmeiras. Alô, Bruno. Alô, Ulisses. Encerrado o jogo também em Curitiba. Atlético Paranaense e Fortaleza empataram 1-1. Mais cedo o América caiu. Primeiro rebaixado perdeu para o Curitiba por 3-0. E vem para o toque de bola, Murilo ganha o lance para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, pode armar, boa jogada o time do Palmeiras na esquerda, abriu para o toque de bola de Piquerez, Piquerez prendeu para Hendrick, Hendrick desce pela esquerda, tem Rios partindo, enfiou para Rios no comando de ataque lá na direita, Mike está livre de marcação, demorou demais, ele toca mais atrás para Gomes, Gomes domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo na intermediária, a abertura vem para Zé Rafael, ele domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola contigo no setor de meio de campo, prende a jogada Zé Rafael, abriu para Rios, Rios domina novamente no campo de ataque, Rios domina no campo de ataque, vai para o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, recolheu pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, lançamento vem no toque de bola, Coutinho à frente, já domina Breno Lopes, soltou para Piquerez, tentou cruzar em cima do marcador, é lateral, Palmeiras pelo setor de esquerda, campo de ataque, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, e vem Palmeiras, mergulha, vem para cortar o perigo, Cebolinha põe para fora, é novo lateral por cima do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, a bola volta para a ponta, cruzamento na grande área, tentou o Hendrick de cabeça, ele perde o lance, a bola volta no toque de bola, já recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa, é bola novamente no campo de retaguarda, já domina, tenta o toque de bola, continua no setor intermediário, domina o time do Palmeiras com Zé Rafael domina pelo campo de defesa, reclama muito, bola volta no comando, a abertura vem no toque de bola, domínio do comando de ataque, vai para frente em cima da marcação, seria ótimo, vem para o toque Zé, ele tenta o toque de bola, Breno Lopes, Rios perdeu
perdeu a bola, voltou na esquerda para Piquerez. Piquerez cruzou, levantou na segunda trave, bom lance para Gomes, deu de cabeça no meio, para ninguém, afasta o time do Flamengo que sai jogando o time do Flamengo, tenta armar contra-golpe rapidamente, lançamento à frente, vem Luan, ele protege para o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa com o Everton dá um pico na bola de qualquer maneira, ele põe para fora. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, o Flamengo é outro time, hein? Outro time. Um time com muito mais pegada, mais atento. Há pouco uma bola para o Arrascaeta na linha de fundo. Com o Sampaoli ele deixava ela sair. Ele foi atrás, a bola quicou, ela pegou velocidade, ele conseguiu fazer o cruzamento. Um mês atrás ele deixava a bola sair. Claro que tem o Tite e tem o Fábio Manceredian, que é um baita preparador físico. Flamengo muito mais intenso, mais competitivo. A bola volta para Veiga, domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, tenta o toque de bola, soltou para Eric, ele tenta, Hendrick, tenta o passe de bola, Hendrick tira a zaga do Flamengo, a bola volta para Luan, ele domina para o time do Palmeiras para sair para o jogo, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entrem ser os fortaços na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem no Brasil, CSN Cimentos, já, João Paulo Capelanes, comando intervalo, Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, desce o time do Palmeiras na direita, cruzamento vem para dentro da grande área, aperta o zagueiro, ninguém do Palmeiras chega, vem para tirar aqui na direita, dá um pico na bola, corta Mateuzinho, ela quica na intermediária, volta com o time do Palmeiras que está jogando pelo comando de ataque com Piquerez, já domina, abre para Rios domina para Piquerez, bom lance, vem Palmeiras, soltou na esquerda para Breno Lopes, levou para a linha de fundo, tentou ganhar escanteio e ganha não, o árbitro está dando tiro de meta, a bola bate no pé dele, por último tiro de meta para a equipe do Flamengo bater, chegou muito bem na marcação Fabrício Bruno. Tava ligado no lance o zagueiro que ganhou também oportunidades desde a chegada do técnico Vitor Pereira. Mais 3 minutos, vamos a 48. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo de defesa. Tá parado, marcado, bola novamente no campo de defesa para o Flamengo bater. Pretzel e o jogo. Jogo muito bom por parte do Flamengo até o momento que sai o gol do Pedro. Quando sai o gol do Pedro aos 17 minutos, o Palmeiras demorou para encaixar de novo, principalmente a passagem de bola pelo meio de campo. O Mike e o Piquerez, que são jogadores que avançam muito com os 3 zagueiros, dessa vez não conseguem. O que o Tite fez? Cebolinha em cima do Mike, Luiz Araújo em cima do Piquerez. E os dois estão levando vantagem sobre os laterais palmeirenses. Aí o Palmeiras fica encaixotado, fica com os 3 zagueiros lá atrás, um meio de campo muito aberto e o Flamengo dominando totalmente o setor. Merecido o resultado para o Flamengo, apesar de quando estava 0-0, é bom que a gente diga, o Breno Lopes perdeu um gol incrível. Teve a chance de abrir o placar, não abriu. O Flamengo foi lá e fez 2 gols. No momento, essa vitória parcial é correta, Ulisses. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta Rios, toma falta. Tá marcado o jogo. Vou falar um negócio pra você aqui, Pretzel. Eu prefiro o Fabinho que o Rios no meio de campo do Palmeiras. São características diferentes. Assim, ó, o Fabinho é mais um volante de posicionamento. O Rios é mais de movimentação. Então eu até entendo a escolha. Só que o Rios, assim, ó, o Rios parece, e até o Soler e o Pedro Ramiro já trouxeram essa informação, ele é um jogador que tem origem no futsal. De vez em quando ele parece peladeiro, né? Mas ele até tem boa noção, viu? É mais avançado o Rios. O Fabinho é mais fixo no meio, mas seria uma boa opção se o Palmeiras não estivesse perdendo. José Luiz e Washington ligado na Bandeirantes. É falta para o time do Palmeiras, levantamento na grande área, afasta, tira o zagueiro, a bola volta para Rios. Bateu pro gol, desvia no zagueiro, vai embora. Escanteio pro time do Palmeiras bater na direita. Depois de um chute pelo lado direito de campo, a bola acaba desviando na zaga da equipe do Flamengo. Rafael Veiga vem pra cobrança, chuverar na grande área. Se posiciona para a cobrança de escanteio no campo de ataque, escanteio para o time do Palmeiras bater, vem Verdão para a cobrança de escanteio, Veiga na bola, Palmeiras tenta diminuir, na grande área, Murilo na grande área também, Gomes, levantamento na boca do gol, chegou o zagueiro, vem para afastar, tá tudo certo para o time do Flamengo, a bola volta para Piquerez, ele domina, tem Hendrick, puxou, de 3 dedos, cruzou, levantou na boca do gol, subiu bem de cabeça, tira dali, Fabrício Bruno tira, a bola volta na boca do gol, tentou bater, encheu pé! Rios. Mas o que é isso? Mas o que é isso, Rios? Que coisa, hein? Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo no Maraca. 2 Flamengo. Um do Pedro. Outro do D, Arrascaeta.
0 fácil para o time do Palmeiras. 2-0 para o Flamengo na Bandeirantes. Vem ele, João Paulo Capelanes e aí Capela com o intervalo Bandeirantes. Vamos juntos, Ulisses Costa narrando demais o primeiro tempo direto do Maracanã. Flamengo, hein? Flamengo 2, Palmeiras 0. Eu vou falar o seguinte, recentemente nós todos já vimos esse filme antes. 3-0 para o Botafogo. É claro que o Botafogo não é Flamengo, o Flamengo não é o Botafogo, mas o Palmeiras é o Palmeiras. E do Palmeiras a gente pode esperar qualquer coisa. É ou não é, Pedro Ramiro? E fica aquela dúvida, né, Capela? Quem quer ser campeão brasileiro? Porque o Palmeiras está perdendo a oportunidade, ainda que momentaneamente, de empatar ou vencer a partida e assumir a ponta da tabela. Continua com 59 pontos, o Flamengo, por enquanto, indo a 56. E muito provavelmente o Verdão terá mudanças nessa segunda etapa, porque os atletas do banco de reservas já estão em aquecimento. Entre eles, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Arthur, Flaco Lopes, Jailson, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho, Kevin e John. Os jogadores que por enquanto vão fazendo o time do Palmeiras perder por 2-0 e quebrar uma sequência de 5 jogos de vitórias, Capela. Boa, Ramiro, daqui a pouquinho você volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Flamengão, hein? Quem diria o Flamengo metendo logo 2 cocos no Palmeiras, mas calma, torcedor. Já tem toda a segunda etapa, agora é a hora dele. Um dos principais comentaristas da crônica esportiva. O senhor conteúdo, o senhor embasamento, o senhor informação e a senhora opinião. Alexandre Pretzel, 2-0 Mengo, Pretzel. Gostei dessa combinação, cara. Gostou? Depois você me passa aí que eu vou usar na minha vida. Combina contigo, não? Combina, gostei, viu? Gostei bastante, meu. Primeiro tempo muito bom, cara. Muito bom, só que o jogo ele tem assim, ó, ele tem 3 partes bem interessantes. A primeira é o Hendrick levando vantagem sobre a defesa do Flamengo e dando o gol pro Breno Lopes dentro da pequena área. E o Breno 0-0, hein? 0-0. O Breno Lopes ia fazer o gol, só que o Mateuzinho atrapalhou o Breno Lopes. O Mateuzinho não precisou nem tocar na bola. O juiz deu escanteio, mas não foi escanteio. O Breno Lopes perdeu o gol. Só que o Mateuzinho atrapalhou na hora de ele concluir. O Rossi já estava batido. Se abre 1-0 pro Palmeiras, olha o cedo para assim, nada a ver. A gente tem que falar sobre isso. Se o Palmeiras larga na frente, é outro jogo. Aí o que aconteceu? O Flamengo assentou o jogo, começou a se movimentar no meio de campo, fez o gol com o Pedro num bolão do Pulgar, no meio do Gomes e do Luan, no meio. Pedro avançando, só deu um toquinho por cima. E o que aconteceu? O Palmeiras sentiu o gol. E sentiu o gol bastante. E aí o Flamengo dominou o meio de campo com o Pulgar e com o Gerson. E eu já tinha falado antes do término da primeira etapa, Luiz Araújo em cima do Piquerez, evitando que o Piquerez passasse. Mais o Everton Cebolinha em cima do Mike, evitando que o Mike passasse. Porque Mike e Piquerez, quando avançavam, são os 2 caras de desafogo do Palmeiras. Para encostar no Hendrick, para fazer cruzamento para o Breno Lopes, eles não estão conseguindo passar. E aí acontece o quê? Ficam os 5 lá atrás, os 3 zagueiros, os 2 laterais, e o meio de campo fica com o Rios e com o Veiga e com o Zé Rafael, perdendo para o meio de campo do Flamengo. Porque sem a bola, o que o Flamengo fez? Dedo do Tite, hein? Se recompõe de uma maneira muito forte, fechando o meio de campo. E o Palmeiras ficou sem saída. O Hendrick não foi mais acionado, o Breno Lopes não teve mais vitória pessoal, bem marcado pelo Mateuzinho. E o Flamengo fez o segundo gol com a Arrascaeta numa jogada que é mérito do Everton Cebolinha. Por quê? Porque é um lançamento do Fabrício Bruno, bola longa, o Mike fica parado. Essa mania que os caras têm de marcar a distância, né? O Mike só cercar. O Mike em nenhum momento ele vai dar o bote no Everton Cebolinha. Permite que o Cebolinha domine a bola na ponta, infiltre pro meio, cruza e o Arrascaeta sozinho, cara. É o Piquerez que vai fechar no corredor. Uma espécie de secundária, né? Ele que vai fechar porque os 3 zagueiros estavam fora da área. Uma bagunça total. 2-0 Flamengo aos 28. E aí o Palmeiras deu uma arrefecida e deu, que é normal num jogo desse nível. E o Flamengo dominou. Cebolinha jogando muito e o Luiz Araújo também. E no meio o Eric Pulgar fazendo uma partidaça. Ô Pretzel, eu acabei falando no meu primeiro destaque no intervalo que do Palmeiras a gente pode esperar qualquer coisa, porque o Palmeiras do Abel Ferreira, principalmente o Palmeiras do Abel Ferreira, já mostrou que até mesmo aqueles jogos perdidos, um primeiro tempo talvez o pior da história do Abel Ferreira comandando o Palmeiras, naquele jogo contra o River Plate no Allianz Parque, o Palmeiras ainda assim se classificou, e contra o Botafogo ainda virou para 4-3, dá para esperar uma nova virada do Palmeiras? Ou o buraco é mais embaixo porque o Flamengo também é o Flamengo? Eu acho que agora é um outro jogo. Acho que o Palmeiras não vai ter a epopeia que teve na semana passada, porque o Flamengo com o Tite, já dá pra ver, olha só a diferença. Semana passada o Flamengo foi a Brasília enfrentar o Santos. É outro time, cara. O Santos jogou bem também. O Santos ficou com um jogador a mais, né, com a expulsão do Gerson, que eu achei que foi bem expulso. E aí o Flamengo sentiu a expulsão. Mas o Flamengo não estava com essa pegada que está hoje, com esse nível competitivo.
E tem diferença, assim, de treinamentos e até na mentalidade de 6 dias depois. São 6 dias depois. O Flamengo contra o Fortaleza já foi melhor, já foi dominante. E hoje o Flamengo está jogando naquele Flamengo que a gente lembrava dos bons tempos, sabe? De time competitivo com os 10 jogadores de linha, muito focados, muito intensos. E quando eles estão assim, bem treinados, o time do Flamengo cresce demais pela qualidade. Sem dúvida. E aí isso decide, né? Então vai ser difícil para o Palmeiras virar esse jogo. Se empatar, já é um resultado estrondoso, espetacular. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande. Tem que tirar o Luan. Tira um zagueiro. Eu ia perguntar isso. Tira um zagueiro, pode colocar. Acho até que pode ser o Rony. Pode colocar o Rony para jogar em velocidade. Tira o Luan, coloca o Rony, faz uma linha de 4, Hendrick de centroavante, Rony de ponta. E uma linha de 4 e tem que ir para cima, ficar todo atrás. E o Rios? Quer tirar o Rios também? Pode tirar o Rios. Eu tô vendo, pode botar o Luiz Guilherme. Avança mais o time e tenta fazer um marca? gol. Não sei. Ele que se vire. Tenta fazer um gol, certo? Antes dos 10 minutos, para deixar o Flamengo preocupado também. Porque se chegar nos 15 e 20, 2-0, com o Flamengo tocando a bola, como tocou dos 40 até os acréscimos, o Palmeiras provavelmente sofra mais gols. Provavelmente, porque o jogo está à feição para o rubro-negro carioca. Nota do Palmeiras na primeira etapa. 5. Nota do Flamengo no primeiro tempo. 8. Nota da arbitragem até aqui. 7, boa arbitragem. Nível da reportagem tá ok, né? Ramiro tá legal, faz tempo. Pedro Ramiro, né? Já virou carioca, né? Já tá tranquilo. Mas assim, né? vai levar um 6. Em homenagem a ele. Né? Ulisses Costa. Tô bolado agora. Não, bem. Pouco Instagram hoje, hein? Bem. Não, e depois que as pizzas chegaram, cresceu a narração. Vai ter um nível de concentração subiu. E o seu nível, hein? Lá em cima sempre. Aí a gente mantém a linha, né? Mantém a linha do Mestre Zaidan, na minha referência, né? Jubilado na CESP, né? Dia 27, quando é a data de entrega do prêmio, Sim. a Academia Brasileira de Letras estará fechada. Determinação do presidente Merval Pereira, né? Em homenagem ao mestre Cláudio Zaidan. Essa resenha, né, Press? Daqui a pouquinho o mestre Alexandre Pretzel está de volta. Bruno Milhozzi, vamos lá. 10h25, temos 7 minutos de intervalo no pique, Bruninho. Muitos jogos que aconteceram nessa rodada cheia de Campeonato Brasileiro de quarta-feira gorda, Bruno Milhozzi. É isso, Capelli. Não tem jogo que não valha nada a esse momento, a essa altura do Campeonato Brasileiro. Tivemos, inclusive, rebaixamento confirmado. O América, o primeiro rebaixado para a segunda divisão de 2024, perdeu em casa em BH para o Coritiba 3-0 Coxa, que segue sonhando. O Coritiba venceu mais uma e sonha aí com essa permanência por enquanto. O Internacional empatou com o Fluminense 0-0 no Beira-Rio. Também tivemos empate 1-1 em Curitiba entre Atlético Paranaense e Fortaleza. E claro, vitória do São Paulo 1-0 sobre o Bragantino, que ajuda o Flamengo, ajuda o Palmeiras, mas ajuda principalmente o Botafogo, que segue líder com 59 pontos. O Botafogo, sem dúvida alguma, agradece o jogo de amanhã entre Botafogo e Grêmio. Ganhou um capítulo ainda mais saboroso, que claro que a gente vai acompanhar de perto para trazer todo o conteúdo para você, ouvinte, ligado no futebol da Bandeirantes, que volta já, 10h26, 8 minutos de intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa de um jogaço que promete muita emoção na segunda etapa. Flamengo 2, Palmeiras 0, futebol líder para um Brasil de audiência. É aqui, Brasil! Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu. O fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que a Estrelabet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrelabet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrelabet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. A bola volta com Cebolinha, domina para o time do Flamengo. Vai pra finta, linda, a bola na cara do gol, vai sair o toque de Arrascaeta. Gol! Do Flamengo! Cebolinha numa jogada do Everton Cebolinha, ele ganhou pelo setor de esquerda, cá para ataque, ergue a cabeça, cruza na medida no meio da zaga do Palmeiras para de Arrascaeta, ele chove de cabeça. 10h32, intervalo inteligente, microfone de esportes da Bandeirantes AM 840, FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Estamos juntos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Meus amigos, o Botafogo tá sorrindo à toa, só entra em campo amanhã, mas com este resultado, derrota do Palmeiras e o Bragantino que já perdeu, o Botafogo sem entra em campo, segue mais líder do que nunca. E aí, Pedro Ramiro, solta a voz, Ramiro, os times estão voltando no Rio de Janeiro, Ramiro. Vamos lá, Capela, neste momento a equipe do Palmeiras voltando e muito provavelmente terá substituição. Eu não vejo o Luan no gramado, um atleta que deve sair dessa equipe. Tô vendo aqui o Hendrick, Rafael Veiga, também por lá o Piquerez, Zé Rafael continua por lá, Breno Lopes também. Então muito provavelmente, o camisa 35, Fabinho foi chamado pela comissão do Abel Ferreira. O time do Flamengo, só para também salientar, ainda não voltou. Então o Fabinho foi chamado por lá. E tem mais um também, deixa eu ver quem está por lá, o 31, Luiz Guilherme, que inclusive foi recém-convocado pela seleção pré-olímpica.
Luiz Guilherme com a 31 e Fabinho com a 35 daqui a pouco no Palmeiras. Pretzel, 2 moleques da base para resolverem os problemas do Palmeiras, que jogou mal o primeiro tempo. A gente imaginava que ele tiraria o Luan, né? Falamos sobre isso no intervalo. Mas eu colocaria o Rony, ele vai colocar o Luiz Guilherme. E ao mesmo tempo deve sair o Rios. Daqui a pouco o Ramiro confirma para a entrada do Fabinho. Então é o seguinte, o Rony deve estar treinando muito mal. E o Arthur também, o Abel deve ter se indignado. Deve ter desistido do Arthur pelo menos até o final dessa temporada. Porque são jogos, de repente, para jogadores mais acostumados a jogos grandes, né? O Luiz Guilherme é bom jogador? Claro que é. Claro que é. Mas o Rony não estaria na frente numa hierarquia? Claro também que estaria. Então olha como o Rony perdeu espaço. É um negócio realmente que chama atenção. Então Luiz Guilherme na frente, para jogar com Breno Lopes e Hendrick. Um meio. Fabinho, Zé Rafael e Veiga. E na defesa agora 2 zagueiros conforme a gente imaginava. Então é isso, o esquema agora passa por 4-3-3. Ele vai para 3 atacantes do jeito que ele gostava antes. E o Flamengo, eu imagino, desculpa, né, Ramiro, que seja o mesmo time, né? Por enquanto o mesmo time, o Flamengo. Mexe a equipe do Palmeiras, vai deixando o gramado com a camisa 13, Luan, entrando o 31, Luiz Guilherme. Luan sai com a 13, entra o Luiz Guilherme. E também deixa o gramado o 27, Richard Rios. E entra o 35, Fabinho. Fabinho entra com a 35 no lugar do 27, Richard Rios. O Luan também saiu com a 13 para a entrada do 31, Luiz Guilherme. Sem mudanças do Flamengo. Vamos separar os homens dos meninos. A partir de agora, no segundo tempo, os 45 minutos finais, com o maior e melhor narrador do Brasil, é com ele, Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, Hendrick, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... Bandeirantes! A bola volta no toque de bola, recolhe no campo de defesa, sai jogando o time do Flamengo, foi solta pelo campo de retaguarda, o time do Palmeiras tenta descer, ouviu o choque. A bola volta com o Palmeiras, domina pela esquerda, campo de ataque, vem Luiz Guilherme, dominou, soltou para Veiga, chega na cobertura. Vou falar para você, o Fabrício Bruno tá demais, hein? E o Hendrick sentiu o choque que teve com o Léo Pereira. E foi no início da jogada em que o próprio Fabrício Bruno acaba com ela, mas os dois atletas, o Hendrick sentiram bastante ali a região do joelho direito, uma pancada forte, entre ele também o Léo Pereira, mas os dois já estão melhores, foi só o choque, segue 2-0 para o Flamengo. E pareceu que o Léo fez mais falta no Hendrick do que apenas um choque normal. O árbitro deixou seguir, o árbitro está pitando bem, Ulisses. Dentro dessa arbitragem ruim que a gente está vendo, esse árbitro está pegando um jogo importantíssimo e está dando conta do recado. A bola volta no campo de ataque, a lateral para o time do Palmeiras bater. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lateral para o time do Palmeiras bater, que é um time perigoso. Levantamento vem para dentro da grande área, afasta, tira a zaga, a bola voltou de primeira, tentou bater pro gol, a paulada! Encheu o pé, Veiga, a bola explode na marcação na sequência. A falta do Fabinho em cima do Pedro, falta para o time do Flamengo bater do seu campo de defesa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. A bola volta no toque de bola, tenta descer com o time do setor intermediário, vem para o toque de bola, sai jogando novamente do time do Palmeiras. A abertura vem pelo campo de defesa, faz todos, hein? A abertura vem pelo comando de ataque, prende a jogada contigo do campo de retaguarda do Palmeiras, capricha na bola, tenta o toque na direita. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem do toque de bola de Luiz Guilherme, tenta o toque de bola para Veiga, atropelado pelo Gerson, o árbitro para, marca a falta para o time do Palmeiras, bater pela direita, Fabinho vem para a cobrança de falta, ele cobra a falta, sai jogando o time do Palmeiras pelo campo de defesa, 2-0 o Flamengo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor direito do campo de ataque, levantou o Fabinho, passa mal, tentou o toque de bola errado, ela volta no meio, Pedro tentou o domínio, vem Murilo, tira, aperta na marcação, tenta ganhar Breno Lopes, aperta para o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, a bola volta, campo de defesa na direita, tenta tirar tiro da linha, Pereira, ela volta no toque de bola com o time do Palmeiras, com Breno Lopes, ele domina para o time do Verde, vai para quem cabra, a jogada para o setor de esquerda, deu para Piqueires, abre o compasso, cruzou na boca do gol, vem para tirar o gigante Fabrício Bruno, ele corta o perigo, a bola volta novamente no toque de bola, e Gomes falhou, subiu de cabeça, vê a falta e vai ser expulso, tá expulsando o Gomes, tá expulso de jogo Gomes, ele perde o tempo da bola, o Gomes está expulso de jogo. Porque ia receber a bola pelo lado direito de campo, Arrascaeta. O Gomes se atrasa na jogada para pegar a bola. Inteligente, o uruguaio escapa da marcação. E na sequência o paraguaio
joga o braço direito em cima do rosto do atleta do Flamengo. O árbitro nem titubeou, foi lá e deu cartão amarelo, vermelho aliás, para Gustavo Gomes, que está expulso. Olha, deixa eu ver, ó. Não, esse lance assim, ó, ele não deu um soco no Arrascaeta. Ele botou o braço para interromper a passagem do Arrascaeta, que iria passar, hein? Iria arrancar, certo? Teria o campo inteiro para avançar cara a cara com o Everton. Eu daria cartão amarelo, a não ser que ele tenha interpretado exatamente isso que eu estou dizendo, que ele fosse o último homem. Apenas isso, com um terreno gigantesco para ele ir em direção à área, que era o último homem mesmo. Talvez seja essa a interpretação do árbitro. Agora, pela falta em si, eu não daria expulsão, eu daria um cartão amarelo. Muito bem, está expulso o Gomes, está tomando cartão vermelho Gomes. Capitão, zagueiro do time do Palmeiras. Está tomando cartão vermelho. Pois o Abel começa a escrever na sua pranchetinha no banco de reservas, tentando analisar quem pode entrar nesse time do Palmeiras. Muito provavelmente outra mudança, muito em breve, porque há alguns jogadores já no trabalho de aquecimento. A Arrascaeta já está de pé, Gustavo Gomes expulso no Verdão. De novo agora na repetição, ele é o último homem. Mesmo no campo do Flamengo, na linha divisória, o Arrascaeta arrancaria em direção ao gol. Arrancaria. Essa talvez seja a interpretação aceitável, eu diria. Mas pela falta em si, eu não expulsaria. Pela falta em si. Tá falando com o VAR, hein? O árbitro tá consultando o VAR sobre a expulsão. Pode? Claro. Pode consultar, porque o árbitro, o Rodrigo, ele pode ter interpretado. Você era o último homem. E o cara do VAR tem as imagens lá, acha que não, pode chamá-lo. O lance do Adrielson na semana passada, a expulsão do Adrielson contra o Palmeiras, foi assim também. O Braulio ia dar amarelo pro Adrielson. E aí o VAR chamou e ele acabou expulsando. O que eu não expulsaria. Eu não expulsaria o Adrielson semana passada. Mas houve a interpretação da arbitragem. Agora, pra mim, ele expulsou na cabeça dele pelo último homem. Na cabeça dele pelo último homem. E até o Naves. Mas o no Naves campo chegou de a ser defesa do chamado. Flamengo já tinha a cobertura do Fabinho, né? Tu acha que tinha? A imagem mostra que o Arrascaeta teria o campo inteiro para avançar. Sim, mas já tinha cobertura aqui na esquerda. Quando eu digo o último homem, entendo o que eu estou dizendo. É a facilidade que o atacante teria, que o jogador, né, de posse de bola, teria em direção ao gol. É isso, apenas isso. Manteve a expulsão, é isso? Tá expulso Gustavo Gomes. Daqui a pouco, Naves na equipe do Palmeiras. Quer dizer, o Gomes toma vermelho com 6 minutos de bola do segundo tempo. Pois é, e aí estraga tudo, né? Mas não é só isso, perde contra o Inter também. Claro, aqui. Não joga contra o Inter e o Abel perde um zagueiro fundamental e afeta o esquema, né? Porque ele vai ter que botar o Naves para recompor a defesa e vai ter que tirar um jogador da frente ou do meio. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Não, vai tirar o Breno Lopes, né? Pode ser. E vem para o jogo, tenta descer o time do Flamengo, vem para a marcação. Fabinho vem para tirar para o time do Palmeiras. Ele tira o perigo, a bola volta para Hendrick, do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola melhor, curtindo na intermediária. Luiz Guilherme vai para a finta na marcação, toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras, bater no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Fios e cabos elétricos Sil. Breno Lopes vai embora, como eu disse. Muito bem. Sai o 19, Breno Lopes, e entra o 34, Naves, a terceira substituição no Palmeiras. E aí? Bom, agora tem Everton, Mike, Murilo, Naves e Piquerez. Esse é o time do momento. Fabinho, Zé Rafael e Veiga e Hendrick. Esse é o time Palmeiras com jogador a menos, o Flamengo inteiro. Você ligado na Bandeirantes, Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Para a volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo. Placar de 2-0 para o time do Flamengo. Palmeiras com um homem a menos. Naves vem para o time do... É bom zagueiro esse Naves, ô Preto? Olha, jogou muito bem contra o Atlético Paranaense no sábado, o jogo que nós fizemos juntos, né? Ele é um zagueiro que, ele tem a dificuldade de jogar muito que eu digo mais minutos, porque os zagueiros do Palmeiras estão afirmados, né? E o Luan é a terceira opção. Gomes e Murilo são titulares absolutos, então o Naves não joga tanto assim. Agora, já deu para ver, ó, o que fez o Abel. Tá com duas linhas e o Hendrick na frente. O Luiz Guilherme fecha aqui o meio, ó, para segurar, por exemplo, o Ayrton Lucas. Então ele vai jogar com dois homens, uma linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio, e só o Hendrick na frente com um jogador a menos.
A bola volta no toque de bola, sai tocando a bola, time do Flamengo com Léo Pereira. Léo Pereira domina pelo seu campo de defesa, tenta soltar a jogada para comando de ataque, vai para a finta, faz o break em cima do marcador. Recolhe o time do Flamengo, Pranceiro jogando no seu campo de defesa. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tenda atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão tenda. É na volta do toque de bola para Cebolinha. Cebolinha domina para o time do Flamengo, tenta a finta em cima do Mike. Mike não encosta, dá espaço, Cebolinha faz o que quer, balança na marcação, soltou jogando pelo setor de esquerda, abre a jogada do comando de ataque. Enfia o lance para Gerson, Gerson dominou, ele tenta enfiar do comando de ataque, aperta a jogada pelo setor intermediário, toca a bola o time do Flamengo, domina o Flamengo, tenta descer pelo setor de esquerda com Luiz Araújo, ele prende o lance, solta no meio para Pulgar, Eric Pulgar domina para o time do Flamengo, gira no campo de defesa, recolhe com Léo Pereira, ele domina já no ataque para Gerson, Gerson domina para o time do Flamengo, dando o toque de bola pelo setor de esquerda, abriu para Ayrton Lucas, toque de calcanhar, vem a proteção, bem no lance, domina campo de defesa, está jogando Luiz Guilherme, ele tenta a finta, vai para o toque de bola, ela sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time do Palmeiras bater no campo de defesa. E o Luiz Guilherme jogando quase que como um lateral direito nessa equipe alviverde, que tenta se reconstruir depois da expulsão de Gustavo Gomes. Segue 2-0 para o Flamengo. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o Hendrick. Ele solta a jogada para Luiz Guilherme, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina o time do Palmeiras, tenta descer do comando de ataque, vem Piqueires, faz o break em cima da marcação, vai tentar o toque de bola para sair para o jogo. Tem Fabinho aberto pelo meio de campo, prefere voltar na sua zaga central para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras e sai jogando. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. Lançamento vem pelo setor de esquerda, que é para ataque para Zé Rafael. Ele domina, tenta a finta em cima da marcação no primeiro, perde o lance, bola volta com o time do Flamengo. Aperta Piqueires, desguarnecido o setor defensivo do time. Vem pro toque de bola, Fabinho na marcação, tentou o toque de bola, o árbitro para. Marcou a falta do Fabinho, tá parado o jogo. E o Zé Rafael fica bastante revoltado porque na jogada anterior ele pedia a falta do próprio Mateuzinho. Na sequência, o atleta do Palmeiras é quem faz. Segue vencendo o time rubro-negro 2-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Flamengo 2, Palmeiras 0, na Bandeirantes, quem fala é você, Miliose. E o Ulisses, atualizando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue liderando com 59 pontos em 31 jogos, Palmeiras vai a 33, fica também com 59, Bragantino 58 é o terceiro e o Grêmio o quarto com 56, quinto é o Flamengo também com 56. A bola volta com o time do Palmeiras que tenta descer do campo de defesa, vem para tirar, dá um pico na bola, Murilo corta, volta com o time do Flamengo, domina pelo direito do campo de ataque, a abertura foi feita à frente para Luiz, Luiz Araújo vem para o cruzamento, tirou Murilo, domina o Palmeiras, sai jogando com o Zé Rafael no campo de defesa, e aí, Pretzel? É aí que agora a gente tem que esperar um pouquinho para ver se o Palmeiras vai conseguir conter a superioridade, porque o Flamengo já era melhor no 11 contra 11. Agora com o jogador a mais e a expulsão do Gomes, o que o Palmeiras vai fazer? Vai jogar por uma bola de contra-ataque, tipo essa daí, ó. Vamos ver. E vem para o jogo o time do Palmeiras com toque de bola de Mike. Mike domina, solta para a direita do campo de ataque, abriu para Luiz Guilherme. Ele prende o lance para o time do Palmeiras, ergue a cabeça, vem a chegada do primeiro. Abriu para Zé Rafael, se soltar na esquerda, boa, fintou, driblou, bateu pro gol, fraquinho o chute dele. E o Zé Rafael ficou reclamando da falta. Na chegada do Luiz Araújo, o árbitro mandou seguir. Reclamou bastante o atleta do Palmeiras, mas foi uma jogada construída pelo Mike pelo lado direito de campo. O Zé Rafael, que faz a função agora de quase um segundo volante, escapa da marcação, bate quase que cruzado e salva Rossi no lado direito. É o futebol da Bandeirantes. E aí, Pretzel? É o seguinte, agora o Palmeiras tem que ter calma também. Também não adianta se atirar que nem maluco para não tomar o terceiro gol. Saiu o terceiro, acabou o jogo. Aí o Flamengo vai ser vitorioso. É o que eu digo, no 11 contra 11, o Flamengo já era melhor. Mais qualidade, time melhor armado, o Palmeiras muito atrás com os três zagueiros. O que o Abel fez? Mexeu bem para ajustar o time, para deixar a equipe com três atacantes. A expulsão do Gomes é um naufrágio até da ideia do Abel. Mas ainda dá para pelo menos fazer um gol e voltar pro jogo. O Arturo Giba no Guarujá, ligados do microfone Bandeirantes, saludo do Capelo, tá lá com a Mari, Portugal, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil, motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivos. 99!
49. Escanteio para o Flamengo. Se posiciona novamente no toque de bola. Escanteio para o time do Flamengo. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem para o levantamento no boca do gol. Se posiciona de Arrascaeta para a cobrança. É pela direita do campo de ataque. Partiu de Arrascaeta. Bateu o escanteio. Vem para afastar a zaga do time do Palmeiras. Toca na bola. Piqueires põe para fora e novo escanteio. Zé Rafael também estava ao lado do Piqueires para tentarem afastar essa bola. E conseguem. Escanteio. Sobe o Flamengo. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento na boca do gol, vem levantamento, toque de bola contigo no setor intermediário, afeta na marcação, bola batida de primeira, muito mal. Pega mal na bola, Luiz Araújo manda para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E ele tinha opção com a perna esquerda de primeira, não consegue, o Palmeiras vai perdendo, aliás, não ganha no Rio de Janeiro do Flamengo desde 2015. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e radiador. Escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. É na volta do toque de bola, tenta descer novamente, domina novamente o time do Flamengo. A abertura vem errada, vai para o toque de bola, Hendrick dá o tapa na bola, escapa na marcação no primeiro. Em velocidade, rápido demais o Hendrick, são 3 do Flamengo em cima dele. Finta no primeiro, finta no segundo, tentou o drible. Faz a falta em cima dele, Gerson. No bico da grande área pela esquerda, falta. O Hendrick sozinho no meio de 3 conseguiu boa jogada aí. O que mostra quanto esse moleque é embaçado. De 17 anos, 3 atletas da equipe rubro-negra não conseguiram roubar a bola dele. Tem oportunidade, bom o time do Palmeiras. Rafael Veiga para cobrança, Ulisses. Torcedor, chegou a hora do gramado das obras em Pinstreira dos Fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Escanteio, é falta para o time do Palmeiras bater. Bico da grande área pelo setor de esquerda, falta para o time do Palmeiras cobrar. Se posiciona Piqueires, vem para a cobrança, pode tentar o tiro direto para o gol. Placar do jogo, placar de 2-0 para o time do Flamengo. É falta para o time do Palmeiras bater. Veiga vem para a cobrança de falta, ele vai partir para a bola, falta para o time do Palmeiras bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona na esquerda, Veiga partiu para a bola, bateu. Mas para bater uma falta assim, desculpa, hein, Veiga. Vou dizer para você, errou as duas, hein. Voltou, ele bateu errado de novo. Ela volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. Lançamento na grande área, aperta o Palmeiras. Vem para ganhar lateral. Lateral para o Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Se posiciona para a cobrança lateral novamente no campo de ataque. Tenta o toque de bola. Recolhe pelo setor de esquerda, vem para frente o time do Palmeiras. Não desiste, vai para cima mesmo com um a menos. A bola solta de Murilo para Mike. Mike domina pelo seu campo de defesa. Prende o time do Palmeiras, tenta ser o jogador do campo de retaguarda. Vai para frente em cima da marcação. Domina do campo de ataque. Domina com novamente, recolhe pelo comando, tenta finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domina o time do Flamengo, tenta ser jogando pelo campo de defesa, já prende, tenta o toque de bola frente no comando de ataque, em alta velocidade, foi lançado, aperta na marcação, desnecessário. Faltou a falta, faltou experiência ao Luiz Guilherme agora. Faz uma falta desnecessária em cima do Ayrton Lucas, pro Flamengo bater do campo de defesa. Era o próprio Luiz Guilherme contra o Ayrton Lucas, só os dois em cima da bola, ele acaba fazendo uma falta desnecessária há pouco. No chute errado no Veiga na falta, Hendrick bastante revoltado, se vira ponte que partiu em direção aos jornalistas. Pois é, e ao mesmo tempo também essa bola do Luiz Guilherme, isso é desnecessário, você fazer uma ligação direta dessa, você já está com um jogador a menos, o Flamengo está bem postado atrás, a bola tem que passar mais pelo meio, aproxima mais, toca mais a bola, para aí sim chegar no Hendrick, para o Hendrick encarar em velocidade os zagueiros, onde ele pode levar muita vantagem como ele levou anteriormente. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. A bola volta no toque de bola do time do Flamengo, tenta ser jogando pelo campo de defesa. O Flamengo, na realidade, ganhou o meio de campo o jogo todo, né, Prédio? Exato, e assim, agora com um jogador a mais, está bem postado o Flamengo. O Flamengo não tá se abrindo. E aí é o Tite que organiza bem os seus times, né? Outra falta, não deu. Eu daria essa falta do Murilo no Luiz Araújo. Segue o jogo, agora o Flamengo bem postado. O Tite realmente sabe trabalhar, principalmente sistema defensivo. Sem a bola, o time do Flamengo está jogando bem melhor do que jogava anteriormente, mas bem melhor.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E já domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque. Palmeiras consegue um pequeno equilíbrio. Vem para o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Aperta no lance, tenta o toque de bola Mike. Mike ganha jogada solto pela direita, abre a jogada curta pelo comando de ataque. Aperta novamente, tenta descer pelo comando de ataque. O time do Palmeiras, bola foi solta para Murilo. Placar do jogo 2-0 para o time do Flamengo. A abertura vem para Zé Rafael. Zé Rafael ganhou, se soltou pelo setor de esquerda, que é para ataque. Dá o tapa na bola, Piqueires escapou no primeiro. Tentou escapar no segundo. Volta na marcação. Vem para a proteção, ganhou Luiz Araújo, ele ganha a jogada, solta pelo campo de defesa, sai jogando o time do Flamengo de pé em pé, já domina pelo seu campo de defesa, levantamento, vem à frente no comando de ataque, aperta na marcação, o time do Flamengo tenta descer, lançamento vem pelo setor de direita do campo de ataque, o toque de bola vem errado, chega na marcação, tentou tirar, falhou no corte, Murilo vem, Flamengo dominou na esquerda, abertura é para Cebolinha, dominou no campo de ataque, recolheu, Everton, Cebolinha prendeu, soltou, entrada na grande área para De Arrascaeta, deu na esquerda para Ayrton Lucas, cruzou na segunda trave, a abertura vem para trás, vai sair o gol do Flamengo, toque, Pedro! Gol! Do Flamengo! Cebolinha de Arrascaeta, Ayrton Lucas cruzou, Gerson cabeceou para trás, o Pedro entrou, tocou entre o Everton e a trave, a bola morreu no fundo da rede, Pedro para fazer o segundo dele no jogo, terceiro do Flamengo, Flamengo 3, Palmeiras 0 e aí, Ramiro! Tudo sai pela cabeça e genialidade de Arrascaeta, que recebe essa bola no meio de campo, trabalha ela com tranquilidade com o Cebolinha, que acha Pedro no campo de ataque para marcar o seu segundo gol nesta partida. Jogador que passou por altos e baixos com a camisa rubro-negra, chegou a ser até cogitado no Palmeiras, faz o seu segundo na partida, o 33º na temporada. 3-0 pro Flamengo, Nissi. E aí, Pretzel? Aí o Flamengo mata o jogo, né? O que aconteceu na quarta passada não vai acontecer hoje. O Palmeiras não vai fazer 4-3 no Flamengo, não vai. O Flamengo vai ganhar o jogo, na minha opinião, porque joga muito mais, aproveitou o fato de ter um jogador a mais já por cerca de 10 minutos, né? Cresceu demais do meio pra frente. Agora vem aí o Rony, daqui a pouco o Ramiro confirma também. Então é o seguinte, o Abel vai soltar o time agora. Agora estão perdendo por 3, vão pra cima. É isso que ele vai fazer. Agora o Flamengo joga um futebol de alto nível. Num jogo desse tamanho, 3-0 e num belíssimo contra-ataque, com destaques para o Arrascaeta e também para o Pedro. E mexe o Palmeiras. Deixa o gramado meia dúzia, entra no gramado meia dúzia Vanderlei, deixa o 22 Piqueires. Piqueires sai com a 22 e entra o meia dúzia Vanderlan com a meia dúzia. Também deixou o gramado 23 Rafael Veiga saiu com a 23 e entra o 10 Rony, que volta hoje também de suspensão. Rony com a camisa 10 no lugar do 23 Rafael Veiga. E aí, Pretzel? Acho que essas mudanças são mais para poupar os jogadores, para dar uma descansada para o jogo já do sábado contra o Inter. Porque com um a menos agora, você ficar se desgastando, correndo que nem um maluco, num jogo que dificilmente o Palmeiras vai conseguir um ponto, vai conseguir buscar. Então me parece ser um pouco mais isso, viu? Você preserva 2 titulares, já pensando no jogo de sábado. Agora o Piqueires foi engolido pelo Luiz Araújo hoje. Nossa Senhora. E vem para o jogo pela direita, Mike tentou cruzamento, ganha escanteio, o Cebolinha põe para fora. Estou impressionado com o Cebolinha. Estou impressionado. Outro jogador. Parece que é outro cara. Aquela leveza que ele tinha da época do Grêmio, que ele perdeu quando foi para o Benfica e quando voltou para o Flamengo, ele mudou. Isso pode ter muito a ver com o técnico, com o posicionamento e com o trabalho físico. Pode sim. Pode ser uma série de coisas, porque ele desaprendeu tão rápido assim. Ele não era mau jogador como ele estava sendo, né? Ou o Cebolinha está jogando muita bola. É bola no campo de ataque novamente. Escanteio do campo de retaguarda. Domínio do campo de ataque. Vem levantamento de Arrascaeta, vai embora. Sai com a 14 e entra o 7 Everton Ribeiro. Everton Ribeiro entra com a 7 no lugar do 14 Arrascaeta. E aí, Everton Ribeiro com a 7, sai Arrascaeta, já o Pretzel fala, se posiciona, vem levantamento na grande área, o toque de bola foi feito à frente, tentou bonito, a bola voltou para Hendrick, tentou cruzamento, a bola vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo. E era uma disputa entre o Hendrick e o Mateuzinho, 2 jovens atletas. Se deu melhor o jogador do Flamengo, que vence por 3-0 Ulisses.
Você ligado no microfone da Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. A bola volta no toque para tentar descer o time do Palmeiras. Bola foi solta para Rony. Rony domina pelo seu campo de defesa. Ele vem para frente em cima da marcação, tenta o toque de bola. 3-0 Flamengo. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Palmeiras. Vem Rony, tenta o toque de bola, soltou no comando de ataque. Afasta a zaga do Flamengo. Ela volta no comando de ataque. Apertou o Endrick, dominou, soltou no comando de ataque. Para ninguém o passe. Vai num vazio fácil para o goleiro Rossi, que pega firme. E a intenção era o Vanderlan, que passava pelo lado esquerdo de campo, mas o passe foi completamente errado no Endrick. Bola tranquila para o Rossi sair jogando. A Arrascaeta jogou muita bola, mas ele saiu também por questões físicas, né? Há muito tempo que ele não consegue completar 90 minutos, apesar da sua qualidade técnica gigantesca. Então entra o Everton Ribeiro. Hoje o Tite preferiu escalar 3 atacantes e deu certo. 3 homens no meio, 3 atacantes e funcionou, ao invés de escalar 2 meias e apenas 2 atacantes. Então a mudança do Everton no Arrascaeta é muito mais pelo desgaste físico do Arrascaeta e para colocar um jogador novo do meio para frente. O Flamengo é dono do jogo e merece os 3-0. Um jogador a mais, dono do jogo, claro. E anulou, ganhou meio de campo, anulou os laterais do Palmeiras. E aí o Abel tinha que ter rapidamente, que não tem opção, Abel, para poder. Mas no primeiro tempo, quando ele levou 2-0 aos 28, ele já poderia ter mexido. Ele esperou, ele foi conservador, porque ele é conservador várias vezes. Então ele esperou um pouquinho para ver se o Palmeiras conseguia diminuir o placar na primeira etapa, mas no 11 contra 11, o Flamengo já era superior. Já era. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta para Endrick, domina para o time do Palmeiras. Vai tentar a finta na marcação. Rola a jogada, solta para Fabinho no meio. Fabinho filmou a bola da esquerda, câmara ataque. Bom lance à frente. Vanderlan domina, balança na marcação. Tenta a finta, volta para Zé. Zé Rafael domina para o time do Palmeiras. Tenta enfiar no campo de ataque. 3-0 para o time do Flamengo. Já prende Zé Rafael. Abre na esquerda, vem cruzado na boca do gol. Afasta o zagueiro. Tendo o cruzamento para dentro da grande área. Novamente o time do Palmeiras. O Vanderlan tentou, tá ganhando escanteio aí. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E o Vanderlan partiu para cima da marcação, tentou levantar na grande área, corta o Luiz Araújo. Vem Luiz Guilherme para a cobrança do escanteio. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras bater. Vem Luiz Guilherme para bater escanteio para o time do Palmeiras. Para você na Bandeirantes, 3-0 Flamengo. Partiu Luiz Guilherme na bola, bateu, levantou no do gol, subiu de cabeça, o toque do Fabinho para o meio. Vai pintar o gol do Palmeiras. Rony tentou de bicicleta, errou. A bicicleta voltou para ele, ele não tocou. E o Rossi deixa a bola rolar. Que coisa, que chance perde o Palmeiras de fazer um gol. E o que poderia ser um golaço no Rony, que recém entrou na partida. É bem verdade que ela sobra para o Zé Rafael. Não é a especialidade dele, até por isso não marca. E o Verdão vai perdendo por 3-0. Para quem está chegando agora, o Gomes foi expulso. O Palmeiras nesse momento tem o Everton, Mike, Murilo, Naves e Vanderlan. Essa é a linha de defesa. Meio de campo, Fabinho, Zé Rafael e na frente Rony, Luiz Guilherme e Endrick. Esse é o time do Palmeiras que está em campo com um jogador a menos. A bola volta com o time do Palmeiras. Fabinho vai tentar o toque de bola apertado no campo de ataque. Tenta descer o Fabinho. Ele perde o lance e volta para a marcação. Recolhe o time do Flamengo. Tenta descer do comando de ataque. Zé Rafael tentou tocar, não consegue. A bola volta no meio de campo para Fabinho. Domina para o Palmeiras e está jogando no seu campo de defesa. Sil renova a sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. 3-0 o Flamengo. A bola volta no toque de bola. Tentou o lançamento à frente. Naves busca a jogada com o Endrick, já domina. Ele vai para a finta, soltou jogada à frente. Seria para Rony o passe. No meio do caminho vem para afastar a quarta, tiro, perigo de qualquer bandeira. Léo Pereira. Ela volta com o time do Flamengo que se manda com o Everton Ribeiro. Domina para o time do Flamengo, demorou para soltar na direita. O toque de bola, perde o lance, volta a jogada. Domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa. Zé Rafael fica sem opção ofensiva, solta a jogada. Abriu para Endrick. Endrick domina para o time do Palmeiras pela direita. Rony parte para o setor de ponta. A abertura foi feita de Endrick. Ele solta no meio de campo, abriu jogada, continua na intermediária, solta a jogada à frente do comando de ataque. Bom lance, apertou no campo de ataque. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta. Tá marcada a falta no Luiz Guilherme para o time do Palmeiras bater a entrada na grande área pela esquerda. E foi uma pancada no Gerson. Luiz Guilherme escapava bem na quina da grande área. E o Gerson faz a falta, se vira para o juiz e disse: nada, nada. Vem o Verdão, 28 da segunda etapa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na
a sua vida tá no tempo da torcedora brasileira. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta novamente para o time do Palmeiras bater. Falta para o time do Palmeiras bater. Recolhe no campo de ataque. Vem levantamento à frente no comando de ataque. É falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Placar do jogo 3-0 para o time do Flamengo. Ajeita para a cobrança. Quem vem aí? Vem pra bola o Luiz Guilherme e Rony no time do Palmeiras. Se posiciona, vem para a cobrança, Rony na bola, Luiz Guilherme também. Placar de 3-0 para o time do Flamengo, 27 minutos de bola rolando. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital e invista na maior corretora independente do país. É bola no campo de ataque. Vem levantamento à frente, muito forte. A cobrança de falta bate no zagueiro. Semicapital, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. E vem Rony, ele briga com o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, mas o árbitro marca o impedimento do jogador do time do verde. Impedimento para o Flamengo bater do campo de defesa. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Placar de 3-0 para o time do Flamengo. Domina o Flamengo, tenta ser jogador do campo de defesa. A abertura foi feita à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola, Rossi. Ele domina do campo de defesa, vai para a finta, faz o break, prende. Domina do campo intermediário. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Esse Pulga joga demais, hein? Dono do jogo. Eric Pulgar, o dono do jogo, o número 5 do time do Flamengo. Com espaço é verdade, mas o dono do jogo. Inteligente, marcando e armando. A bola volta, Fabinho marca Gerson. Gerson toca lentamente a bola. O Flamengo vai diminuindo o ritmo do jogo. A vitória vem pelo campo de defesa. Tenta o toque contigo na intermediária. Eric Pulgar ganha. Ele solta a jogada, domina pelo comando de ataque. Vai para a quinta marcação. Prefere voltar o lance no campo de defesa. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. E o Pulgar sentiu aí. Sentiu o Pulgar e até antes, aliás, as substituições não envolvem até o Pulgar. Mas o Flamengo vai mexer agora, deixando o gramado. O autor de 2 gols na partida, Pedro, vestindo a camisa 9 para a entrada do Gabigol, com a 10, que está de volta depois de um desconforto na coxa. Gabigol está de volta, agora veste a camisa 10 no lugar do 9 Pedro. E também deixa o gramado o 31 Luiz Araújo e entra o 43 Wesley. Outro que está de volta, Wesley com a 43 no lugar do 31 Luiz Araújo. Agora tem que ver se ele vai avançar o Mateuzinho como ponta, né, ou se ele vai colocar o Wesley na frente. O Wesley era bruxo do Sampaoli, mas perdeu a posição para o Mateuzinho com o Tite. Então tem que ver onde é que o Wesley vai entrar agora. São 2 laterais direitos, eles vão conversar. Um vai ficar lá na frente. É o Wesley. O Wesley vai ficar na frente. E o Mateuzinho um pouco mais atrás. O Pulgar é só cansaço muscular. Ó. Já está em pé e fica no jogo. O dono do meio de campo. O Flamengo já começa a pensar também no Fla-Flu, hein? Que jogo, hein? Sábado no Maracanã. Jogasse, hein? A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Flamengo, tenta Gerson, ganha a jogada, não ganha, a bola volta com o time do Palmeiras, sai jogando com o Fabinho, Fabinho prende no campo da retaguarda, vem para o toque de bola, continua na intermediária, perde bola, parece que os jogadores do Flamengo têm uma força descomunal e os jogadores do Palmeiras fraquinhos. Algo que o Flamengo estava sem, né? Estava sem pegada, estava sem intensidade, estava sem concentração, também por culpa dos jogadores, que queriam derrubar o Sampaoli também, ninguém aguentava mais. Com o Tite o discurso é outro, é um novo treinador. A gente está chegando no final da temporada. Alguns caras que parece que não sairiam podem sair. Outros que iriam sair podem renovar contratos com a chegada do Tite. Quer dizer, mudou tudo, mudou o ambiente. E o Tite sabe muito bem no início de trabalho arrumar o time como ele arrumou. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É na volta, bola volta no toque, ele para tenta ser jogando novamente. O time do Palmeiras não consegue, bola volta com o Flamengo. Domina pelo setor intermediário, vem para Gerson, 3-0 para o time do Flamengo. Ele prende o lance, faz o break, vai tentar o toque, ele para pelo setor de esquerda, abriu para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina pelo comando de ataque, vai para a finta, solta a jogada contínua na intermediária para Everton Cebolinha. Abriu para Eric Pulgar. Eric Pulgar domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola já no ataque, solta a jogada para a direita, abriu o lance à frente do comando de ataque para Wesley. Wesley prendeu o lance, tentou a finta, tentou o toque de bola, voltou para Everton Ribeiro. Ele rola a jogada, entrada na grande área para o Gabigol, tenta chegar na bola, afasta a zaga, tira, vem para cortar o time do Palmeiras, ela volta na esquerda com o Ayrton Lucas, tentou bater para o gol em cima da marcação, volta com o Hendrick. Hendrick domina 1, 2, 3 para marcar, já perde o lance, vem para o toque de bola em velocidade, desce o time do Palmeiras em alta velocidade, domina do comando de ataque, vai para a finta, sem opção de jogo, tentou o toque
toque na direita, ganhou, perdeu, apertou, vem Everton Ribeiro dominar para o time do Flamengo, vem Ari Sérgio jogando. 4 jogadores do Flamengo. Impressionante. Partiu o Luiz Guilherme, tinha 4, 5 em cima dele. Isso aí não acontecia com o São Paulo. Ele pegava a bola atravessada, os caras ficavam parados. Tem isso também, né? Tem muito disso. A bola volta do toque de bola, ganha a jogada novamente. O time do Palmeiras tenta descer com Zé Rafael. Ele prende o lance pelo setor de direita do campo de ataque. Gera uma jogada para Hendrick. Hendrick domina para o time do Palmeiras, ergue a cabeça para o comando de ataque. Ele faz o break, tenta o toque de bola, já solta pelo setor de esquerda. Enfia para Murilo. Murilo domina novamente para o time do Palmeiras, tenta partir para o comando de ataque. Ele vem por break em cima da marcação no primeiro, já recolhe pelo seu campo de defesa. Tenta o toque de bola pelo setor de direita, abriu para Fabinho. Fabinho dominou. Fabinho prendeu jogada para Murilo. Murilo volta no campo de defesa lá atrás, no campo de retaguarda com o Everton. Everton domina pelo Palmeiras e sai jogando. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem sendo os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, o time do Palmeiras pela direita, ganha a jogada Mike. Ele prende o lance pela direita, não tem muita opção no campo de ataque. Vai para a quinta, volta a jogada Coutinho. Domina o time do Palmeiras, inverte a jogada inteligentemente no toque de bola de Luiz Guilherme. Ele prendeu para Murilo, Murilo abre para Fabinho. Fabinho já prende pelo setor de esquerda, quebra ataque, dá o passe de bola curto no comando de ataque, vai para o domínio, recolhe novamente Vanderlan. Vanderlan prende, tenta o toque na bola, ganha lateral. Eric toca, tira, volta, Vanderlan cobra e já solta a jogada do comando de ataque para Zé Rafael. Ele cruza dentro da grande área para ninguém, afasta o zagueiro, a bola volta para Eric. Eric domina, Zé Rafael vem para roubar para o time do Palmeiras. Ele ganha o lance pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, prende a jogada, está perto pela direita, Mike, enfiada a bola para Mike, ele domina para o time do Palmeiras, vai tentar a finta, já dá o tapa na bola, perde na dividida do Cebolinha. Tiro de meta para o Flamengo bater. É impressionante, cara. A vontade do time do Flamengo e a força dos caras do Flamengo, hein? E até o Pretzel comentava sobre a chegada do Fábio Macerejian, inclusive braço direito do Tite em muitas oportunidades. Vai mexer a equipe do Flamengo e um dos craques do jogo, Pulgar, vai deixando o gramado com a camisa 5. Pulgar deixando o gramado com a camisa 5 e entra o 3, Rodrigo Caio. Zagueiro Rodrigo Caio vestindo a 3. Também deixou o campo por ali, está deixando nesse momento o jogador do time do rubro-negro, o Cebolinha. Cebolinha saindo com a 11 e entrando o 29 meio-campista, Vitor Hugo. Cebolinha sai com a 11 e entra o 29, Vitor Hugo. E o Rodrigo Caio vai entrar de volante, viu? Ele vai entrar no lugar do Pulgar para jogar de primeiro homem, porque no São Paulo, quando ele foi lançado pelo Carpegiani em 2011, ele era volante, depois que ele virou um bom zagueiro. E outra, o Rodrigo Caio não deve ter o contrato renovado. Esse jogador é útil, eu contrataria esse jogador, viu? Tem muito time que está atrás aí de um zagueiro que joga de volante também, e eu contrataria o Rodrigo Caio. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. E vem Flamengo, domina pelo setor de esquerda, câmara de ataque já completamente mudado. Vitor Hugo domina pelo time do Flamengo, vem para o toque de bola, solta contigo na intermediária para Everton Ribeiro, para Vitor Hugo. Ele tenta o passe de bola, a bola não passa, volta pelo setor de esquerda do campo de ataque, recolhe novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo, aperta na marcação, ganha a jogada contigo na intermediária, Vitor Hugo ganhou, soltou na esquerda, abre para Ayrton Lucas volta para Gerson domina para o time do Flamengo, ele já sai jogando com Rodrigo Caio dá o tapa na bola, domina pelo seu campo de defesa para sair para o jogo, já prende o lance curtido no setor intermediário, já domina novamente, vem para a quinta, tenta o toque de bola para Gerson recolhe para Rodrigo Caio, Gabigol pede bola pelo setor de direita, a bola volta na esquerda com Ayrton Lucas domina, vem para a quinta em cima da marcação, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Rodrigo Caio, já ganha o lance, vai para a quinta, Zé Roberto vai para cima dele, recolhe novamente o time do Flamengo, com Gabigol, partiu pelo setor de direito do campo de ataque, a abertura foi feita, à frente, balança Wesley, ele vem pro drible em cima da marcação, tentou o toque de bola, Wesley cortou, soltou na direita, abriu o bom lance à frente, a abertura vem do Mateuzinho para ele, Wesley domina, faz o giro, é para Rodrigo Caio, ele ergue a cabeça, solta para Gerson tentava a tabela, afasta o time do Palmeiras e já sai jogando com o Hendrick perde o lance para Léo ganha a jogada, mas com falta, segundo o árbitro do jogo. Léo Pereira pega o Hendrick de novo. Próxima circunferência central do gramado, o jovem Hendrick sentindo bastante. E o Pretzel falava sobre o Rodrigo Caio, atleta que está com 30 anos, não deve renovar contrato. Ele fez apenas 12 jogos nessa temporada, se contar o ano passado. E esse ano foram 24. Eu até converso bastante com o preparador físico do Rodrigo Caio, ele me diz o seguinte: esse é um vencedor depois das sérias lesões que ele teve. O São Paulo tinha arquivado ele. O Tite recupera até para aproveitá-lo como volante. Olha a vontade que ele entrou.
Entrou bem. E vem para o toque de bola, Rodrigo Caio aperta em cima da marcação, bola volta do campo de defesa com o time do Palmeiras para ser jogando no campo de retaguarda. Sabe por que o Tite recuperou ele? Eu conheço o Tite. Sabe por quê? Por quê? Por causa do caráter dele. Né? Sim, caráter. Né? Por causa do caráter do jogador. O Rodrigo é um baita cara. Entendeu? Se tem uma coisa que o Rodrigo tem é caráter. Principalmente depois daquele lance do Jô, jogando pelo São Paulo, que muita gente queria acabar com a carreira do Rodrigo. 6 anos atrás. E o Rodrigo não está aí. Com muitas lesões, tudo, mas tem caráter. E tem treinador que gosta de caráter. Tem treinador que gosta do vagabundo, do sem vergonha, do bêbado, do alcoólatra. Mas tem treinador que ainda preza pelo caráter. A bola volta para Hendrick, que tenta ganhar a jogada, volta para o setor de direito do campo de ataque do time do Palmeiras. A abertura para Rony, estica a perna, vem para tirar o zagueiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Gerson está caído no campo de jogo, aperta o time do Palmeiras com o Murilo, mas faz a falta. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Está parado o jogo. Olha, falta em cima de Gabigol, falta para o time do Flamengo bater do campo de defesa. E o Gerson está apontando um pouco de dores ali, o atleta da equipe do Flamengo. O Tite até tenta conversar com ele, está mancando. O Gerson, time do Flamengo já fez todas as substituições. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada. Com o futuro, tá tomando um chocolate o Palmeiras, hein, Pré? Chocolate, ficou com um a menos e o jogo praticamente terminou. O Abel até tentou recompor, tentou dar uma ideia ofensiva, mas também já começou a pensar no jogo contra o Inter sábado, que vai ser um jogo realmente forte em Barueri. O jogo é sábado às 9 da noite e o Flamengo entra em campo antes no Fla-Flu. Então o Palmeiras vai entrar em campo sabendo o que o Flamengo fez contra o Fluminense. Essa é a tabela. Aliás, um fim de semana de jogos eletrizantes, que tem Bragantino e Botafogo em Bragança também. Então, é uma rodada espetacular. Então, os caras já estão pensando por causa do desgaste, né? No último jogo agora no fim de semana, antes da data FIFA. É isso aí. Quem que você acha que ganha? Bragantino ou Botafogo? É um jogo duríssimo. Vai depender muito de amanhã também, né? Eu acho que amanhã o Botafogo e Grêmio vai ser em São Januário o jogo. O Botafogo pode sentir um pouquinho isso, né? Pode sentir. Então, o empate amanhã pro Botafogo não é ruim. Porque o Botafogo tem um jogo a menos, joga com Fortaleza ainda em Fortaleza. Então o empate não é tão ruim do Botafogo contra o Grêmio amanhã. Todos os olhares para esse jogo amanhã. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras, toca no campo de defesa, 3-0 para a equipe do Flamengo. A abertura vem no setor intermediário, prende o lance contigo no campo de defesa, já domina novamente o time do Palmeiras. Recolhe com o Luiz Guilherme, tenta o levantamento para Hendrick no mano a mano. Ele domina, tenta o passe de bola em profundidade, tentou buscar a jogada, não consegue. Tentou ver a chegada do Luiz Guilherme, o Hendrick. Fica fácil para o recuo de cabeça para Rossi, que sai do gol para fazer a firme defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Estamos chegando a 40. Pretzel e o jogo, Pretzel. Público e renda. Diga lá, Ramiro, por favor. 64.590 pessoas. 64.590 pessoas para uma renda de 3.248.000 reais. Que rendasse, hein? Que público também. Ulisses, terminou o jogo, né? Terminou o jogo que eu digo do ponto de vista de vitória do Flamengo, 3 pontos a mais. E amanhã torce pelo tropeço do Botafogo contra o Grêmio. E o Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras perde o jogo, mas eu imagino que na coletiva o Abel Ferreira ele vai dizer o seguinte: olha, era um jogo que a gente poderia perder, a nossa pontuação não muda e vamos ver o que vai acontecer entre Botafogo e Grêmio. O resumo vai ser esse. Porque se o Botafogo perde para o Grêmio amanhã, o Grêmio também vai a 59. E aí o campeonato tem bola de vez, que nós teremos 3 times com 59 e um com 58. E se empatar, o Botafogo vai a 60 e o Palmeiras ficará um ponto atrás ainda. Então quem cresce muito é o Flamengo, que chega a 56. O Palmeiras com 59, o Bragantino com 58, certo? E o Botafogo com 59, tendo o jogo contra o Grêmio amanhã. Que quinta-feira, mas eu imagino que o Abel vai dizer isso. Olha, a gente perdeu, é difícil jogar aqui, enfrentamos um grande adversário e amanhã a gente vai ver o que vai acontecer. A gente falou com 10 minutos de jogo. O Flamengo dominou o meio de campo. Exato, dominou o meio, dominou tudo com os 2 atacantes. O Tite não foi conservador, escalou 2 ponteiros, se talvez ele vai dizer isso. Eu abri o time, fui pra cima, segurei os 2 laterais do Palmeiras, segurou mesmo. E o meio de campo do Palmeiras não funcionou. O Rios e o Zé Rafael não jogaram bem. O Veiga ficou muito marcado pelo próprio Eric Pulgar, que foi o dono do jogo. Armando e marcando, o chileno hoje deu aula no meio de campo. É verdade, o Flamengo está chegando a 56 pontos, olha aí. Exato, já se aproxima. Então é o seguinte, se o Grêmio ganhar amanhã, a gente vai ter amanhã, às 10 da noite, 3 times com 59 pontos.
Botafogo, Palmeiras e Grêmio. Se o Grêmio ganhar amanhã. Então... Só que o Botafogo e Flamengo com um jogo a menos. Exato. O Flamengo tem que pegar o Bragantino no Maracanã e o Botafogo pega o Fortaleza em Fortaleza. Esse Flamengo chegando para ganhar título, hein? Tem que tomar cuidado, porque se eles vierem atropelando, é time de chegada, sem dúvida. E outra, e hoje deu para notar, uma semana atrás o jogo contra o Santos, o Flamengo não teve essa competitividade. O Flamengo não teve, é claro que ficou com um a menos. Gerson foi expulso no primeiro tempo, ok. Mas ainda assim o time não correu. E agora? Entrada dura, hein? Tá aí o Vanderlan. Vanderlan pegou o Eric. Tá parado o jogo, toma amarelo Vanderlan. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. O comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Wesley tá caindo. Sente bastante o atleta do Flamengo depois da chegada do Vanderlan, que toma cartão amarelo. E o time do Flamengo vai vencendo por 3-0 no Maracanã. 3-0 para o time do Flamengo em cima do time do Palmeiras no Maracanã. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola já volta no toque de bola contigo. O time do Flamengo sai jogando no campo de defesa. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos no Brasil e na Europa. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. Pois não, Pretzel. Se o Galo ganha do Corinthians a 7, o Galo vai a 56 também. Junta no Flamengo. Olha só, se o Galo ganha do Corinthians e o Grêmio ganha do Botafogo, a gente vai ter um campeonato eletrizante, porque a diferença do primeiro para o sexto, ela vai ser de 3 pontos. A diferença do primeiro para o sexto vai ser de 3 pontos se o Galo e o Grêmio vencerem seus jogos amanhã. E o Galo ganhar do Corinthians amanhã é normal. Não é nenhum absurdo. Pela situação que o Corinthians está, é normal até. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor da HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente no campo de defesa, o time do Flamengo domina no campo da retaguarda. Estamos aí com 44 minutos de bola rolando, 44 minutos de bola rolando. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo na intermediária, a abertura vem pelo campo de defesa, domina novamente o time do Flamengo, tenta ser jogando a abertura, a torcida grita, olé, vem com Gabigol, Gabigol prende o lance, vem pro toque de bola, abriu pelo setor de esquerda para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina no campo de defesa e sai jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola já volta do toque de bola com o time do Flamengo. Sai jogando o árbitro, acresce 5 minutos de bola rolando. Já domina no campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo. Vem pro toque de bola, Ayrton Lucas dominou, soltou para Gerson. Gerson prende para Gabigol, para Gerson. E a arbitragem muito boa, hein, Preto? Muito boa. Rodrigo Pereira de Lima, de Pernambuco. O Abel já tinha dito. É o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. O Abel falou depois de Palmeiras e Bahia. Foi 1-0 para o Palmeiras. O Abel deu entrevista e falou sobre esse árbitro. E hoje ele apitou muito bem. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque. Pode sair cruzamento. Vanderlan vem para a marcação. Aperta, ganha na primeira, na segunda. Faz a falta. Pega o Everton Ribeiro e já tem cartão amarelo. E tem que tomar cuidado o jogador da equipe do Palmeiras, porque dá uma pancada um pouco mais forte em cima do Everton Ribeiro. E a arbitragem em cima do lance marca a falta. Nesse momento, Ayrton Lucas, também sentindo a questão muscular, está no gramado, o atleta do Flamengo. Olha, só não vai expulsar o Vanderlan, que o jogo já está definido, que é lance de expulsão. É simplesmente um pontapé no jogador do Flamengo. O menino entrou acelerado demais. Era para ser expulso. Então é o seguinte, ó, a arbitragem é muito boa, mas quando tem que expulsar. Ele não vai expulsar porque está 3-0 para o Flamengo, mas isso não significa que o critério seja o critério mais correto. E aí tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Flamengo. E se expulsa na moral, né, Pré? Exato, exatamente, expulsaria com correção e deixaria o Palmeiras com 9. O Palmeiras já perdeu o Gomes, né, e aí perderia uma opção do Vanderlan também. Palmeiras e Inter, sábado, 9 da noite em Barueri. E Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, 6h30, sábado, no Maracanã. O Fluminense jogou hoje praticamente com os titulares contra o Inter, viu? Empatou 0-0. Foi um jogo cansativo, um jogo desgastante, sem muitas emoções. Mas no Fla-Flu eu imagino que o Fluminense vai querer atrapalhar o Flamengo, né, Ulisses? A bola volta, Hendrick vem pro toque de bola, ele engana, ele faz o break, tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária, a bola volta no comando com o time do Palmeiras, que domina do campo de defesa, já houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras, bater no campo de defesa, Vitor Hugo dá um bico na bola. Tá parado o jogo. E é bem na circunferência central do gramado. O Luiz Guilherme tentava escapar da marcação, só que ele leva um pontapé. A arbitragem para o jogo e marca a falta.
É o futebol da Bandeirantes para você. O Márcio tá ligado na Bandeirantes. Tava lá em Santos acompanhando o São Paulo dele que venceu o Bragantino por 1-0. Grande Márcio, forte abraço para você, Marcião. A bola volta, um dos maiores engenheiros do Brasil. Do meio do campo de ataque, tenta o toque de bola novamente. O time do Palmeiras, a abertura foi feita pelo setor de esquerda do campo de ataque. Tenta o toque de bola, Coutinho. Escapa, tenta ganhar a jogada, Luiz. Não consegue, Luiz Guilherme volta a jogada do campo de defesa. 47, vamos chegando a 48 minutos de bola rolando. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo de 3-0 para o time do Flamengo, 3-0 para o time do Flamengo. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor do Brasil. A abertura vem pelo campo de defesa, aprende a jogar na Coutinho no setor intermediário. Tenta o toque de bola curta pelo comando de ataque, aperta na marcação, grande Marcião. A abertura vem pelo comando de ataque, vai para frente, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Já domina novamente, prende o lance pelo campo de defesa. Recolheu novamente no comando de ataque, aperta, tenta ganhar novamente. Recolhe o time do Palmeiras. A abertura na direita com o Mike. Palmeiras inteligente, né, Prats? Claro, toca a bola para não tomar mais gol. Exato, até porque o Palmeiras, quando começou o jogo, tinha um saldo melhor que o Botafogo. Com esses menos 3 aí, o Palmeiras fica com um gol a menos que o Botafogo no saldo. Então, até porque o critério de desempate é importante. A gente começa a olhar agora para número de vitórias. O Botafogo tem 18, o Palmeiras tem 17. O Palmeiras tinha um saldo melhor que o Botafogo. Com esse 0-3, agora nesse momento o Botafogo tem um gol a mais de saldo que o Palmeiras. É bola no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola novamente, curtindo no campo de retaguarda. Domina no campo de defesa para sair jogando. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entrem seus fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. É bola campo de defesa, já domina, aprende a jogar do time do Flamengo para ser jogando no campo de defesa, já aprende a jogar a Coutinho no setor intermediário, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para o break, você ligado, já uma passada na classificação do Campeonato Brasileiro para você. Impressionante, vai pegando fogo o Campeonato Brasileiro, vai pegando fogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domina, tenta descer o time do Flamengo, prende a jogada pelo setor de direito do campo de defesa, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, já domina do campo da retaguarda, recolhe novamente o Flamengo, tenta o toque de bola, ergue o braço, árbitro, é fim de jogo, Maracá. Flamengo 3-0 pro Palmeiras. Bruno Miliose, uma passada na classificação do Campeonato Brasileiro, hein? É isso, Ulisses, porque esse resultado coloca fogo na classificação. Primeiro, classificação de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras é o segundo com 59, estacionou na mesma pontuação do Botafogo, que joga amanhã contra o Grêmio. Já o Flamengo foi para 56. Agora, da cabeça aos pés da tabela. O Botafogo lidera com 59, depois Palmeiras também 59. O Bragantino, que perdeu hoje para o São Paulo, 1-0 tricolor, é o terceiro colocado com 58 pontos. O Grêmio, que amanhã pega o Botafogo em sua arena, tem 56. Também é o quarto colocado. Flamengo, quinta posição, também 56 após essa vitória. E o Galo, que amanhã pega o Corinthians, 7 horas da noite, Neoquímica Arena, tem 53, fechando o G6. Atlético Paranaense hoje ficou no empate com o Fortaleza, tem 50 pontos, é o sétimo. Fluminense na oitava colocação com 46. O São Paulo virou o nono com 45 e o Fortaleza, o décimo colocado com 43 pontos. 11ª posição também tem o Internacional, 43 pontos para o Colorado, que hoje ficou no empate 0-0 contra o Flu. Cuiabá tem 41 pontos na 12ª colocação. O Corinthians joga amanhã contra o Galo, 13º Timão com 40. Agora os times mais próximos do Z4. O Santos 38 é o 14º, Bahia 37 é o 15º, 37 também para o Vasco da Gama. O primeiro fora do Z4 também é o Galo, o Vasco na 16ª colocação. Agora dentro da zona de rebaixamento temos o Cruzeiro 37 também, 17ª posição para a Raposa. Goiás 35 pontos, é o 18º. O Coxa, penúltimo colocado, hoje venceu o América, tem 26, é o 19º. E o América Mineiro já rebaixado. O América já foi o primeiro, hoje tomou 3-0 do Coxa, é o lanterninha da competição, Ulisses. Eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Campeonato pega fogo e se o Grêmio ganhar do Botafogo, aí, meu amigo, um abraço. Se o Galo ganhar do Corinthians amanhã, aí um abraço também, Précio. Aí não tem conversa, não. Não, sem dúvida. Eu acho que vai ser fundamental a gente acompanhar principalmente o jogo do Botafogo. Que cresceu o jogo do Botafogo e Grêmio. Vai todo mundo olhar. Só um pouquinho, Précio. Pois não, Ramiro. Alô, Ramiro. Vamos lá, Ulisses, para trazer informação agora aqui do gramado. Inclusive uma festa gigante da torcida do Flamengo.
fazendo aquela emoção de manter o tabu diante da equipe do Palmeiras, que não consegue vencer no Rio de Janeiro desde 2015 e agora consegue também segurar essa vitória por 3-0. Importante lembrar sobre esses próximos jogos: o Flamengo vai a campo no sábado contra o Fluminense às 6h30 da noite no estádio do Maracanã. Uma partida que pode definir muito, mas que a gente sabe que tem um Fluminense que, apesar da ressaca, é um time que não gosta de perder de maneira alguma para o Flamengo. Então a gente está de olho em cima dessa situação também da equipe rubro-negra, comandada pelo técnico Tite, que agora, nas últimas 6 partidas, são 4 vitórias. 2 derrotas, teve aquela amarga, é bem verdade, para o Grêmio, ficando com um pouco mais de dificuldade, mas o Flamengo também começa a pensar com mais ambição nesse Campeonato Brasileiro. Até conversava com algumas pessoas, né, Ulisses, antes dessa partida, sobre a possibilidade de título. Eles falavam o seguinte, alguns torcedores: pô, a gente não desiste, a gente tá de olho. Como você viu, o time do Palmeiras conseguiu diminuir uma diferença de 14 pontos de existir há um mês, praticamente, para o time do Botafogo. Portanto, há sim chances, e até matematicamente falando, sobre essa possibilidade de título do Flamengo. Por outro lado, o Palmeiras permanece com os 59 pontos e começa a olhar o futuro também com uma certa preocupação. Não vai poder contar com seu estádio nos próximos jogos. Inclusive, isso foi uma crítica do Abel Ferreira à própria diretoria, dizendo que, infelizmente, os adeptos, os torcedores, não poderão estar no estádio do Allianz Parque por conta de shows que vão acontecer por lá, e aí a Arena Barueri vira a casa do Palmeiras. A diretoria alviverde pouco fez para ajudar os torcedores com relação a isso. Até eu falava com o Gustavo Soler e disse o seguinte: o problema da Arena Barueri em muitos momentos é que os torcedores têm dificuldade de estacionar por lá, o acesso é muito mais complicado que o próprio Allianz Parque, até que os palmeirenses estão mais acostumados de atuarem, e também, claro, a questão envolvendo o valor dos ingressos, que foram diminuídos em apenas uma média de 25%. Ainda continuam caros os valores dos bilhetes. Portanto, o Palmeiras, que vai a campo neste fim de semana diante do Internacional, sábado, 9h da noite, joga tentando de qualquer maneira assumir a ponta da tabela. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Que coisa impressionante, hein? 3-0 para o Flamengo, final de jogo no estádio do Maracanã. O quinto sinal está marcando 23h30. Excepcionalmente hoje, por conta do encerramento tardio de Flamengo e Palmeiras, a Voz do Brasil não será exibida na Rádio Bandeirantes. Vem aí com Capelanes o apito final. Valeu, Ulisses Costa. Que amasso do Flamengo, hein? Eu vi de um lado um cachorro sedento de sangue, sedento de raiva, sedento com o sangue da vitória. Na hora de separar os meninos dos homens, o Flamengo, pelo menos no jogo de hoje, mostrou quem tem garrafa vazia para vender no final dessa temporada, hein? É claro que o Campeonato Brasileiro é uma gangorra. Na semana passada foi a noite heróica do Palmeiras, foi a derrota do Flamengo para o Santos, e agora, como o Campeonato Brasileiro por pontos corridos é extremamente disputado, deu Mengão no Maracanã. Flamengo 3, Palmeiras 0. A pergunta é: qual foi a reação da saída de campo dos jogadores do Palmeiras? Abatimento certamente. E a reação do Abel Ferreira, hein, Pedro Ramiro? Vamos lá, até Capela. Eu até fiquei um pouco surpreso com relação à saída do campo, porque o Palmeiras geralmente costuma reclamar, até envolvendo a arbitragem. E o próprio Pretzel pontuou ao longo aqui da partida que o próprio Abel Ferreira gosta da arbitragem do Rodrigo, que hoje, aliás, de Pernambuco, que é um árbitro que, é bem verdade, está começando a ter mais destaque agora. Até para lembrar o público de São Paulo, ele apitou a vitória do Fortaleza contra o Corinthians ainda nesse Campeonato Brasileiro. Então achava até que mais gente iria para cima do árbitro. Nada disso. Abel Ferreira, claro, muito chateado, em muitos momentos até deixando o gramado de cabeça baixa. E os atletas do Palmeiras, assim que o apito final acontece no jogo, o Endrick cai e até fica deitado, meio que quase que lamentando essa situação que vive o Palmeiras, porque tinha a possibilidade de assumir, nem que por um empate, através do empate, a ponta da tabela. Então, é claro, muita festa do lado do torcedor rubro-negro, que começa a ter mais esperanças de um possível título brasileiro. Capela. E dá pra chegar, o Flamengo fez uma partida maravilhosa, gigantesca,
E nessa briga de cachorro grande, o Flamengo foi o Pitbull e o Palmeiras foi o Lulu da Pomerânia. É ou não é, Alexandre Pretzel, você que adora cachorro? Eu gosto mesmo. Um abraço ao Messi, que é meu Yorkshire, mini Yorkshire, que é uma figura. Né? Existe mini Yorkshire? Existe. Yorkshire já é pequeno. Mini? Sim, é o tamanho do meu pé. É uma figura, viu? Eu fico esperando eu chegar. Eu chego em casa e ele me recebe. Ao contrário do teu. Como é que ele me recebe? Como é que seu cachorro latindo, né, gente? Ele late muito. Claro, Como ele late? E late de madrugada. Como ele late? Não, como late um cachorro, Gabriel? Não, mas me depende. explique. Não, tem cachorro que late assim, ó. Não entra nessa. Tem cachorro que late. Sim, né? De madrugada ele acordando para me receber. Claro que o latido é curto, né? Eu imagino que o Ulisses Costa, se fosse um cachorro, seria um bulldog. Tu acha? É, as bochechas assim, sabe? O corpanzão lá, tá vendo? Fala, Ulisses. Boa noite, Ulisses. Esse aí tá com um latido muito magro, né? Eu esperava mais um. Seu milhose, Aí, Ulisses, tá vendo? Esse aí pode ser mais raivoso, bravo comigo, né? Aí, ó. A carinha dele, ó. Fala, Xandão, deu Flamengo! Deu Flamengo e, olha, apenas para sublinhar uma grande atuação do Flamengo. O árbitro apitou bem, não teve nenhuma interferência no jogo. O jogo foi limpo, a expulsão do Gomes foi correta, se a gente for ver pela agressão. E se a gente for ver também pelo fato de que o Arrascaeta iria partir sozinho em direção... mas tinha um latifúndio, é verdade, mas ele iria partir sozinho em direção ao gol. Então tem duas opções. Você pode expulsar por isso ou pelo cotovelaço. Eu daria amarelo, sinceramente. A gente está revendo o lance de novo. Ó. Eu daria amarelo. O árbitro interpretou como... Tu daria vermelho? Eu daria vermelho. Daria vermelho? Não, posso falar, Xandão? Não é aquela discussão amanhã nas mesas de bar? Sim. Foi roubado, que absurdo, não sei o quê. Eu entendo totalmente sua interpretação. Dava para dar um amarelo. Eu, sinceramente, expulsaria nesse lance aí, mas também não vejo nenhum absurdo se tivesse, nossa, dado um amarelo, dado vermelho, dado cartão azul, não importa. Foi um lance ruim do Gomes, que fez uma partida muito ruim. Muito principalmente ruim. Esse bote totalmente equivocado, né, Xandão? A defesa do Palmeiras hoje fez água o jogo inteiro, né? Agora, não foi o Palmeiras que perdeu, foi o Flamengo que ganhou. A gente tem que reconhecer também que os times de São Paulo, ele tem alguns defeitos, né? Só que a gente esperava, eu e o Ulisses, a gente falava sobre isso antes do jogo, a gente esperava um Palmeiras forte, sabe? Vibrante. Sim. Um Palmeiras ativo, né? Um Palmeiras forte no Maracanã. E sabe, contra o Atlético Paranaense o jogo já não foi legal. Ganhou por 1-0, sabe? Mas o jogo ficou morno até o final, Palmeiras e Atlético Paranaense, né? É que o Atlético não competiu. Não competiu. Era uma coisa mais protocolar. Hoje a gente esperava um Palmeiras parecido com o segundo tempo do Botafogo, certo? Forte, mas aí tu pegou um adversário muito bem preparado. Um adversário realmente pronto para enfrentar o Palmeiras num jogo desse tamanho. Então o Flamengo hoje foi brilhante e a gente nota uma diferença de 7 dias em termos competitivos e em termos táticos. Porque tecnicamente, vamos lá, né? O elenco do Flamengo é bom, tecnicamente. Tá louco. Quando esses caras começam a jogar bem, eles são superiores aos adversários. Então o que o Cebolinha fez hoje, desde que ele voltou do Benfica, ele não tinha feito. O Cebolinha fez uma grande partida hoje. O Luiz Araújo, que foi uma boa contratação, viu que foi uma boa contratação. Eu acho também que o Luiz Araújo jogou muita bola hoje, né? Os dois tiveram vitórias pessoais sobre os laterais, como há muito tempo a gente não via em campeonatos. Então foi sensacional realmente a atuação do Flamengo, mas o discurso do Abel Ferreira, eu imagino que vai ser o seguinte: olha, jogamos mal, é o que eu penso, tá? Perdemos, mas estamos vivos ainda. Acho que o discurso é esse. E o do Tite, aquela empolgação da imprensa, e aí já é candidato ao título, ele vai continuar com o mesmo discurso. Nós queremos uma vaga direta para a Libertadores. Ele não vai mudar o discurso dele, sem dúvida. Não vai mudar. O Tite, ele tem um discurso mais pragmático. Em relação ao Palmeiras, corre alguma possibilidade do Abel Ferreira reclamar da arbitragem por algum momento, na expulsão do Gomes, algo assim? Acho que não, porque né? Assim que o Gomes é expulso, ele senta e vai conversar com seus auxiliares. Ele não fica reclamando na área técnica. Ele acusa o golpe. Ele senta e já fica se preparando para ver o que ele vai fazer. E quando ele é expulso, depois ele sai cumprimentando os jogadores do Flamengo, meio que, sabe, assinando a culpa. Hoje é daqueles jogos assim que tu não tem reparo nenhum. Perdeu. Perdeu, jogou mal, viu um adversário ser muito superior. Não vai jogar bem sempre também, não vai, né? Perdeu. Exato. Hoje o Flamengo foi muito bem. As notas elas vão ser compatíveis com as atuações de cada time. Vão ser compatíveis com o nível do seu desempenho na jornada, né? Não, aí é mais Flamengo do que Palmeiras.
11h36, vamos abrir o apito final da Rádio Bandeirantes. O Bruno Milhós vai atualizar para você, ouvinte querido da Bandeirantes. Hoje a gente vai fazer um apito final diferente. Vamos colocar bastante da sua participação. O Prédio vai analisar de tudo. A gente vai trazer a palavra de Dorival Júnior depois da vitória diante do Bragantino, 1-0 para o tricolor do Morumbi, e já praticamente deu uma bica de vez em qualquer possibilidade de rebaixamento para essa temporada. São Paulo já vai entrar em férias daqui a pouquinho e, infelizmente, temos o primeiro rebaixado oficialmente, matematicamente, dessa edição do Brasileirão. O América Mineiro vai jogar a Série B em 2024. Uma pena para o Coelho de Minas, que priorizou a Copa do Brasil, Sul-Americana, e aí tentou colocar a cabecinha pra fora no Brasileiro, não conseguiu, Prédio. O América fez um primeiro turno jogando bem, cara. O primeiro turno. Não tinha futebol de rebaixado. Não tinha futebol de rebaixado, mas depois, o segundo turno, os resultados não vieram. E aí mas essa maldição, Prédio, o que eu acabei de falar, é você querer priorizar com um elenco curto, com um investimento pouco, você tentar priorizar. Razão, por que gente, vamos ser bem sérios aqui. Imagina só, Marcos Salum, tem o nosso eterno respeito. Porra, eu não consigo enxergar o Marcos Salum começando a temporada, sentando na mesa com os jogadores. Pessoal, vamos priorizar a Copa do Brasil, porque a gente tem chance de ganhar. E vamos deixar de canto o Brasileirão. Não tem porque como. Tava na cara que não ia ganhar a Copa do Brasil e ia ter dificuldade. E nem a Sul-Americana. Claro, e nem a Sul-Americana. Então, assim, o planejamento foi equivocado, né? Não tinha elenco para 3 competições. Não claro tinha. Não, lembra o Ceará, que nós lembra com 4 e olha onde tá 4 competições? Onde é que está o Ceará? Exatamente. Tem que saber crescer. É o que o Fortaleza fez. Exato. Alguém me chamou, acho que o Ramiro? Fala, Ramirão. Isso. Não, só para explicar que a gente está aqui aguardando a chegada do técnico Abel Ferreira na coletiva de até o detalhe que ele vai falar sobre essa derrota da equipe do próprio Palmeiras, e também muito em breve vamos trazer a zona mista aqui direto do estádio do Maracanã, Capela. Maravilha, então eu vou fazer o seguinte, vou abrir o apito final só oficialmente. Um recado antes mas você tá borrifador hoje, irmão. Não consigo abrir o programa, cara. Não, mas assim, ó, que o conteúdo... eu não consigo abrir o apito final, velho. O conteúdo ele é gigantesco, aí, viu? O conteúdo vai até 5 da manhã, se preciso. Então vai. A gente passa então pro fundo do gato. Programa aí no bagulho. Esse daqui a pouco o apito final, com o comando João Paulo Capelanes, nossas participações, tem as coletivas também no Maracanã, zona mista. Ulisses Costa já foi numa brilhante narração, e tem também a participação do Bruno Milhós no plantão e o alô torcedor também, que você já pode mandar, né, a sua participação, como o Carlos Ribeiro, que viu que é o 99904-8756 99904-8756 DDD 011. Olha aqui, ó, o Carlos Ribeiro. Capelanes e Prédio, me digam por que não estão colocando o Palmeiras ainda na disputa do campeonato. Em que mundo está vivendo? Ô, Carlos, cara? Tá maluco, eu fiz questão de ler. Em que mundo você está vivendo, meu caro Carlos Ribeiro? Obrigado pela tua audiência essa hora. Mas a gente está falando do Palmeiras lutando pelo título há muito tempo. Não é porque perdeu quando hoje que esquece. O Palmeiras virou em cima do Botafogo, ele virou candidato ao título. Exatamente. A virada em cima do Botafogo foi espetacular. Foi espetacular. 11h39. Faça as honras, Xandão. Chame o apito final, sem gaguejar. Termina aqui a jornada esportiva de Flamengo 3, Palmeiras 0. Vem aí o apito final. Esperava mais ritmo. Jornada esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final.